Não tem edição, já está gravando. E aqui é favela. Ai, gente, edição é uma Gente coisa. da gente. Bota o fone, vamos ver se você consegue escutar a sua voz. E eu vou tentar deixar você falar, porque eu não deixo ninguém falar. Aí eu falo pelos cotovelos. Ah, então somos duas, vamos fazer 3 horas de entrevista. Nossa, se me deixar, eu vou até 1 da tarde. Não ri da minha vinheta, tá? Porque minha vinheta tá bem nada com nada. Quer dizer, não, ri sim, porque tá ridícula. Vou começar. Tá, bora. Não tem como, gente. Essa vinheta, eu dou muita risada. Já dei muita risada, mas depois eu mudo, né? Vamos aqui. Gente, eu tô aqui no episódio número 3. Eu tô muito feliz porque eu estou paquerando esta moça pra ser entrevistada já faz um tempo. Desde a época do primeiro podcast que eu tive com uma amiga minha. E ela tá sempre ocupada, cheia dos projetos, cheia dos trens, cheia de tudo. E agora eu consegui fazer a Aline vir aqui comigo. A Aline, maravilhosa, criou um projeto na Austrália, criou várias coisas, aliás, que ela vai explicar tudo pra gente. E eu quero que a Aline se apresente. Muito obrigada por ter vindo, Aline. Aline Arruda, olha que nome lindo. Peraí que eu vou bater palma pra ela. Aline, se apresente. Obrigada por ter vindo. Conte-me sobre você, assim, um resumo, né? Porque a gente... Não, tem que ser A resumo. gente tem 1 hora e meia de podcast, porque eu tenho aqui um trem que eu descobri que me faz parar de falar. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue. Fala, Aline. Paula, obrigada primeiro pelo convite. Fico super aqui envergonhada com essa... Você é maravilhosa, sou sua fã. Sério. Olha, obrigada, né, por estar aqui. Obrigada por vocês aí que estão vendo, ouvindo, vendo e ouvindo. Eu sou a Aline e, bom, eu tô aqui na Austrália, vou fazer um resumaço, né, como a gente conversou. Então, eu tô aqui na Austrália há 12 anos, eu sou de São Paulo. Já fiz intercâmbio nos Estados Unidos quando eu era adolescente. Você é viajada, né, gente? Eu morei na Internacional, desde sempre. Menina, eu sou leonina, não sei como você é com signo, mas eu sou leonina, câncer. só que eu sou com ascendente aquário, né? Gente, do mundo, Então, completamente do mundo. Assim, eu lembro que minha mãe, quando eu fui fazer o intercâmbio, ela falava assim nos Estados Unidos, ela tinha pânico que eu não voltasse. Só que eu não Você gostei saiu dos Estados novinha, Unidos. né? Eu tinha 17 anos quando eu fui. Ai, que coragem, 17 anos eu não pegava nem busão sozinha. Mas eu sempre quis ir, é muito louco isso, né? É muita coisa de independência, personalidade, né? Não, eu sou super independente e eu sou caçula. Eu recentemente comecei a gravar um podcast com a minha irmã. Ai, que tudo! Que na verdade, assim, a gente tá falando sobre essa história da família. A gente tá resgatando isso. E eu sou 9 anos mais nova que ela. Então, a gente nas nossas conversas, né, na internet, que ela mora no Brasil, a gente falava sobre isso, assim, nossa, como o seu ponto de vista é diferente. Como a sua visão da mesma coisa que aconteceu na nossa família é completamente diferente. Você tem uma visão de mundo, ela tem uma visão do mundo dela, né? Exato, e o mesmo fato. Ela já morou fora? Nunca. Ah, tem isso, né? Então é assim, a minha irmã, ela nasceu no Brasil, mora no Brasil, ela nunca quis sair do Brasil, ela é raiz total. Você se sente outra pessoa porque você foi pra fora? Total. Eu fico olhando, eu fico tentando resgatar o que eu fui antes de ter vindo pra Austrália. Aliás, eu queria até um dia a gente fazer um podcast sobre isso. O que você era antes e o que você é hoje, porque... Gente, mas eu acho que a gente muda o tempo todo, né? Muda o então, tempo tipo todo, assim, se eu vou me apresentar, ali de 12 anos atrás, quando eu pisei na Austrália, eu morei nos Estados Unidos, depois eu morei na Itália, então assim, eu sempre tive essa coisa de querer sair do Brasil, eu acho que eu nunca me senti... E você rouba a cultura deles um pouco pra você, né? Sim. Tem alguma coisa ali que eles fizeram que te fez despertar que você não tinha no Brasil. Não, total. E eu acho que pra mim, assim, a gota d'água no Brasil, eu voltei da Itália, em 2008, eu voltei por causa da crise, eu ia ficar 1 ano. Aí a crise de 2008... O salário lá também? 6 meses, eu fiquei 6 meses, foi sensacional. Assim, e você tem cidadania? Você foi lá pra isso ou você foi com vista do Brasil mesmo? Então, eu turistão? Fui com vista. Hoje eu tenho cidadania italiana. Ah, então você já tinha eu não tinha, né? Não tinha, você descobriu... Nada. Então, não, a minha cidadania italiana veio por casamento, mais engraçado. Meu marido veio por ele, né? Eu apliquei, inclusive, estando aqui em Perth. Mas quando a gente aplicou a cidadania foi o máximo, porque eu sou a única que falo italiano e eu não era cidadã ainda, né? Então, minha filha foi ser. Falar italiano com o meu grudinho.
eu morei em Firenze, né? Que é norte também. Então a gente se entende, porque o italiano do sul e o italiano do norte, Deus me livre, totalmente diferente. E você tinha família italiana, mas você só teve a cidadania depois que conheceu. E quando você foi lá, você não conhecia seu marido? Não, então assim, a gente era amigo quando eu fui. Já tinha um contatinho. Mas a gente era amigo nada, assim. Não tinha nada ali. Eu fui pra Itália, na verdade, pra um sabático depois de terminar um relacionamento tóxico de 7 anos. Meu Deus, então foi tão aquela novinha, já tinha essa consciência? Eu precisava muito daquele tempo, assim. Era assim, pra mim foi a Itália, por quê? Porque foi um resgate da minha mãe. Minha mãe morreu quando eu tinha 20 anos. Por isso que você é tão independente, né? A vida, assim, mas ouça o meu podcast com a minha irmã que a gente conta lá da onde manda veio. O link, deixa eu colocar o link depois que a gente quer saber, porque a gente entrevista você e tem muito mais informação lá. Não, e tem assim, esse resgate da nossa história tem sido muito importante pra gente. E eu penso assim, a minha mãe morreu muito cedo. Depois que ela morreu, a gente achou os diários dela. Então eu consegui conhecer um pouquinho quem ela era pela visão do diário. Daí minha irmã veio com isso tinha também. essa visão de tipo, deixar um diário. Ela sabia que ela estava doente, alguma coisa? Ela só teve assim. câncer. E ela escreveu depois da doença? Não, ela escrevia desde jovem. Sempre. Então, eu acho que ela escreveu, na verdade, como uma forma de botar pra fora o que ela sentia, né? Achei lindo esse projeto, você, sua irmã e o diário da sua mãe. A gente fala, assim, Qual que é o título? Chama Entre Irmãs, Uma Voz, Dois Laços. Não, Dois Laços, Uma Voz. Ela sempre briga comigo porque eu inverto. Duas vozes, um laço. Adorei, gente, fiquei até arrepiada. E a nossa ideia é isso, é trazer esse resgate da nossa relação, mas é também a gente... Só tem ela de irmã? Eu tenho ela é a mais velha. Você é a caçulinha. Eu tenho um irmão no meio, que ele é 1 ano e 1 mês mais novo que ela. E ele não entrou no papo, que é papo entre irmãs. Não, ele vem. A gente meninos, né? Muito aí, assim. Meninos. E eu tenho um irmão mais novo, depois que minha mãe morreu, meu pai casou de novo. E daí eu tenho um irmão de 18 anos. Então é muito engraçado, a gente brinca assim, né? Porque dentro do nosso núcleo familiar, ela era mais velha, ela é mais velha, né? Acho que é o único rótulo que ela ainda tem. Não, na verdade não, tem uns babados da família. Então, ela era mais velha, meu irmão era o único filho, o único menino, e eu era mais nova. Aí assim, vendo as coisas da minha mãe, a gente descobriu que meu pai tem um filho mais velho. Que não quer casos de família. Total, nossa, não. A gente fala, a gente pode ficar 3 anos nesse podcast só contando os babados, né? Que toda família tem. Meu irmão não é mais o único homem e eu não sou mais a caçula. Né, gente? Isso aí é família brasileira. Família do mundo, né? Todo mundo tem esses babados quentes. Exato. Mas o que eu penso, assim, ouvindo você falar, né? Sua mãe faleceu quando você era muito novinha. Então você já namorava quando ela faleceu? O tóxico, sim. O tóxico. É porque eu acho assim, eu também tive um relacionamento tóxico. Aliás, eu até fui no podcast dos meninos e falei disso, né? O aí na Austrália. Ai, que maravilhoso. Eu falei muito, eu nunca tinha aberto isso para as pessoas, né? Porque eu achava que era constrangedor. Mas aí eu comecei a entrar num grupo de meninas que também tiveram o mesmo tipo de situação. Aliás, uma delas, até a criadora do grupo, acho que trabalha com você, a Raíssa, maravilhosa. Beijo, Raíssa. Raíssa é... Eu não conheço a Raíssa pessoalmente, mas o trabalho que ela fez, o incentivo que ela deu para as mulheres se protegerem no exterior, gente... Não, é único, a gente não... Quero muito entrevistar a Raíssa também, porque vocês são maravilhosas. E aí eu falei pela primeira vez na vida, nesse podcast dos meninos, sobre o que é ter um relacionamento tóxico na Austrália, longe da família, longe de todo mundo. E aí, olhando a sua história, eu já tinha 35 anos quando eu casei com esse homem, e fui descobrir o que era tóxico no final. E fui descobrir que, tipo, não é só porrada que a gente leva na cara que é violência, né? Não. Tem toda a parte emocional. Psicológica. Que a gente achava que era frescura. Que, aliás, você achava que é amor, né? Porque a gente amor, ciúme faz parte do casamento, né? Eu falava, nossa, eu que fui solteira até os 35, devo ser problemática, né? O cara tá certo. E aí eu te vejo tão novinha e a sua mãe se foi, aí eu penso, tanto que você foi sensível nessa parte. Paula, foram 11 anos de terapia pra eu entender por que eu não saí desse relacionamento. Eu faço há 4 anos agora. Uma das coisas que eu descobri foi que porque ele conheceu minha mãe, então eu ficava assim, como que eu vou me relacionar com uma pessoa que eu não conheço minha mãe? Que é o grandíssimo amor da minha vida. E recentemente na terapia teve uma outra coisa que eu descobri, por que eu fiquei nesse relacionamento, foi porque eu era mais nova, né? Então assim, logo depois que minha mãe morreu, meu irmão casou, então acho que 9 meses depois meu irmão casou com tipo a namorada dele desde a adolescência. A minha irmã já era casada, e daí meu pai também seguiu com a vida. E você precisava de um bote salva-vidas ali, né? Não, e ele ficou.
Então era isso, assim, É. foi aquela sessão de terapia, assim, que, nossa senhora, eu precisei de 2 semanas pra processar. Você se auto-percebeu. Mas é assim, ela me abandonou. E todo mundo seguiu a vida. Eu olhava assim, ela me abandonou, né? É, porque você era Porque nova, ela você não morreu. sabia. É Daí muito assim, triste. ela foi e todo mundo seguiu a vida. E eu fiquei, e ele ficou. O seu Então- mote naquele momento, né? O que eu penso que no meu caso era o mesmo, porque eu morava com 3 meninas na Austrália e a gente era todas estudantes. Uma voltou pro Brasil, a outra foi pra Tasmânia, e eu tinha um namorado que falou, eu te amo, fica comigo aqui. E aí eu falei, eu tenho ele. E aí a gente ficou namorando, morou junto, casamos, e eu fico pensando, será que se eu morasse no Brasil, eu me casaria com uma pessoa que eu conhecia fazia 1 ano? Porque eu não tinha minha mãe, não tinha meu pai, não tinha mais as minhas amigas por perto. Aí eu fui pensando em tudo que me inclinou para aquele casamento que eu achava que era né, a razão da minha vida, de estar num lugar que eu queria estar, mas que eu me sentia sozinha. E aí eu fui descobrir depois. Aí eu fico te olhando e falo, caramba, tão novinha tendo... Eu acho que as pessoas, a gente tem vários motivos, né, que nos levam a ficar num relacionamento que não faz bem. Eu acho que a primeira grande coisa é, a gente precisa falar sobre isso. Então a primeira questão é a gente tem que falar o que é um relacionamento saudável ou não. Na verdade, não. As Acho que red volta flags, né, que lá a gente pra- não percebe. Voltar lá para a educação. Quando a gente foi educada como meninas, a primeira coisa era assim, a gente cresceu Tem que ouvindo ser Sandy boazinha. Júnior, tudo era amor. Se liga, eu fui colocar um dia desses pra minha irmã, pra minha filha, pra ouvir Sandy Graças a Deus Júnior. o mundo mudou. Gente, é tudo. Quando tiver um amor pra mim, vai ter que Só vou ser namorar. feliz quando eu tiver um amor. Então, quando eu o tiver uma primeiro família, erro, se eu for mãe. o primeiro erro é esse. É assim, você cresce os seus filhos falando que você só vai ser completo. Veja só, gente. Você não é completo sozinho. Você é a metade. E você precisa achar uma metade que vai fazer você ficar completo. Então, você cresce, você vai passando a sua vida. Você não acha essa pessoa, você fica, meu, não é possível, eu tô errada. É, a nossa geração, Uma coisa errada principalmente, comigo. né? Foi todas, né? Mas eu tô falando que agora tem um despertar, né? Das pessoas achando que, cara, eu posso ser feliz sozinha, cara, eu sou mulher e eu posso ser feliz sem ser mãe. Isso é maravilhoso. Nossa, isso é muito essa maravilhoso. aceitação, né? Embora a internet tenha seus problemas, suas falhas e tudo, eu acho maravilhoso. Mas o que eu quero voltar lá é que essa sua sensibilidade de ter vivido isso, de ter perdido a mãe, sempre foi essa pessoa, assim, que teve filosofias, projetos de vida, querer ajudar o próximo. Eu sei que Mas você... é muito dela, né? A minha mãe era uma que pessoa, linda. ela teve um começo de vida muito difícil, meus avós eram muito pobres, eles moravam no interior de Rio Grande do Sul. Ela contava umas histórias, assim, de tipo, eles ganhavam um chiclete, uma caixinha de chiclete, Adams, todos os filhos, eram 9 filhos, todo domingo. E ela mascava esse chiclete todos os dias até ganhar de novo, sabe? Um pouquinho guardava. Então vem muito dela, porque aí quando ela conhece meu pai, eles casam, e quando eles começam a ter uma situação financeira um pouco melhor, ela precisa doar, ela precisa devolver para a sociedade. Ela tinha isso muito. Eu fazia trabalho voluntário com ela desde criança. Nossa, A isso gente é muito ia levar lindo. sopa para as crianças em São Paulo. Então você já tem todo isso pessoas. veio da sua mãe. Veio então, muito dela. Toda essa coisa filantrópica veio de casa. Total, assim, total. Era muito dela. A gente cresceu fazendo trabalho voluntário, era isso. Ela falava a gente. E essa foi a grande razão. Antes da gente começar aqui a gravar, eu tava falando pra Paula que quando eu cheguei aqui, eu escrevi um blog. E pra mim essa foi a grande razão do Sua blog. terapia, né? Era Também de tipo. de desabafar e ajudar ao mesmo tempo. Ajudar. Eu falava assim, se as pessoas que chegam aqui eu puder ajudar de alguma forma pra não passar os perrengues que eu passei, então era uma forma de devolver pra sociedade tudo aquilo. E mesmo assim, eu fui fazer trabalho voluntário no zoológico, eu trabalhei 3, 4 anos no zoológico como voluntária. Nossa. Aqui. Então era sempre assim. No Brasil a gente não tem muito essa coisa do voluntariado ser tão importante, né? Porque aqui na Austrália carreira, conta pontos com muitas coisas, incentivam as pessoas com muitas coisas do voluntariado, né? No Brasil é aquela parte do amor mesmo, né? Eu acho. Eu nunca fui voluntária de nada, gente, mas eu sou aquela pessoa que eu catava até morcego. Minha mãe, eu catava passarinho machucado, morcego machucado, cachorro machucado, gato, levava tudo pra minha casa, cuidava, depois arrumava alguém pra doar. Eu nunca fui essa voluntária, mas eu fazia a minha parte ali de louca dos bichos. A louca dos bichos. Mas o Brasil não tem essa coisa. Não sei hoje pode ter mudado, mas na nossa época, e você já vem da sua mãe, já veio, né? Era uma coisa nossa, gente, domingo de manhã. Você sente carinho de destino, assim, que você tinha que fazer algo por alguém pra se completar? Porque o que você fez aqui pra Austrália, pras crianças, Então, eu acho que nunca foi muito vocação, foi muito mais assim, foi uma coisa muito mais natural. Eu nunca fiz nada assim, tipo, nunca fazia trabalho voluntário pensando no retorno, sabe? Lógico. Era muito tipo, eu cresci automático, assim. né? Eu lembro assim, por exemplo, eu tava conversando com meu marido esses dias.
Na escola das crianças, toda hora tem aqueles alertas de piolho, né? E a minha filha, principalmente ela que tem cabelo comprido, ela vai de cabelo preso na escola desde sempre. Ela fala, por quê? Eu falo, filha, porque piolho. E daí eu conversando com ela sobre isso, eu falei assim, não, e piolho costa. Ela falou, mas o que que dá? Né? Porque meu filho, eu sei que se ele pegar piolho, a gente vai ter que raspar o cabelo dele e tudo certo. Tudo ok. Mas ela, né, eu falo, prende o cabelo e tal. Aí meu marido, mas você já pegou piolho? Eu falei, nossa, 1000 vezes, porque a gente fazia trabalho voluntário e fala, na favela. E o que você faz pra prevenir? Prende o cabelo. Porque ele sobe, né? Ele pode pular, mas se ele não acha um grip, né? Se ele não acha ninhozinho básico, né? E daí De assim, piolho é uma praga. E você ouviu que hoje em dia tem um negócio do tem preventivo. vacuum de piolho? Como assim? Tem clínica, não sei aqui, eu vi no podcast do Brasil uma moça falando que pegou e teve uma clínica lá no Brasil que eles puxam com tipo um vacumzinho, um aspirador de pó. Pra você não ter que raspar cabelo, não ter que ficar horas ali catando um por um. Você lembra na infância o que era? O pentinho fino. Pente fino, gente, criolina na cabeça. Aquele Pinho cheiro. sol. Mas hoje tem preventivo, você sabia? Hoje tem os shampoos Tem de tudo. exato, Shampoo preventivo e shampoo que já sai tudo morto, só passa o pentinho. Isso, mas o pentinho não tem o que fazer, porque O você tem que pentinho, passar aquele pentinho super fino pra tirar os Ficava minha rabinhos. mãe, minha avó e minha tia. As Minha três mãe. na minha cabeça. A gente. Gente, as belezas, e é isso, assim, eu acho que pra mim o trabalho voluntário foi uma coisa que cresceu assim junto, sabe? É muito. E daí quando a gente, nossa, eu nem me apresentei ainda, né? Detalhe. 12 anos de Austrália. Eu falei que eu falo pra caramba. Não, e eu não tenho foco, né, gente? Eu escrevi roteiro, mas eu não sigo o roteiro. Tá, vou focar na apresentação. Vamos lá. Foca na apresentação. 12 anos de Austrália, cheguei aqui com meu marido, ele para fazer uma pós-graduação, ele foi fazer um mestrado barra master double degree lá, e eu trabalhando. Então, Já a gente, vocês o dão plano sua era estrutura, assim. né? Inglês, é Sim. tudo planejado, vem pra cá, que é o que a gente fala. É, assim, foi planejado, mas... Não caíram de paraquedas sem inglês, Não, que não, nem a eu gente... sendo cleaner. Não, eu não fui cleaner, mas eu fui garçonete. Eu falava, Tudo, bom, eu tenho né? Só fui inglês. prostituta porque, né, já tava velha e já na minha família muito me educou como uma pessoa que não precisava. Não, e olha só, mas... eu não sei se você chegou a ver aquelas vagas de emprego que você é garçonete, tipo, meio... Fui, úteis. filha, fui no karaokê, falo isso sem Fala, vergonha na cara. gente. Não sabia. Fui no karaokê, Mas que é olha lá, você ganhava 20 e tantos dólares 50 trabalhando. dólares. Só pra por hora. mostrar peitinho, eu Não falava, mostrei pô, se o nada, peitinho mas- ainda fosse... Se eu ainda tivesse alguma coisa de mostrar. Não, gente, brincadeira. Mas Não, assim, quem faz... É. ó, Acho ótimo, tive é isso várias aí. amigas que fizeram. Você sabe o que é o karaokê, né? Sim. É um restaurante, é um prédio, um condomínio que tem uma ala, uma sala, tipo uma sala de casa, que vão os chineses, os asiáticos, sei lá, o povo, né? Povo puxado. E aí chega lá, você é a garçonete daquela pessoa que te escolhe. Então só menina bonita. Aí a gente ficava uma fila de menina bonita. E aí, né, eu, gente, com 32, eu vim com 32, eu já me achando as meninas tudo 17, 18, europeia, lindíssima. E eu ali de óculos de grau, um vestidinho básico, né, rasteirinha. E aí eu não era escolhida. E as meninas salto, peitão e tal. E elas serviam aquela pessoa, dava bebida e sentava, conversava, dançava. Tipo um acompanhante de restaurante mesmo. E você ganhava 50 horas. Aí depois que eu fui perceber que aquilo lá era meio putaria, né? Que os caras ficavam bebendo Você e não ia é passar a mão. obrigada, mas se você quiser Mas fazer programa... interagir. né? E eu contei isso pro meu pai falou, que isso? Você foi pra Austrália pra virar puta de chinês? E assim, de novo, Tudo. mas hoje tem o No Grand OnlyFans, Trip, né? essas experiências, gente, é tudo. Tem que contar, tem que falar que a gente passa por isso. Porque eu fui realmente acreditando que era uma garçonete de luxo, que tinha que ser só bonita. E eu me achando gata, né, gente? Não, deixa eu te contar, então eu chegando na Itália, 2008, chegando na Itália, eu fui sozinha, sabático, aquela coisa assim, aquela Vou libertação. redescobrir. Vou trazer de volta os ancestrais da minha família, não sei o que, enfim, fui naquela coisa. Entrei, fui passar a minha mala, eu tava com um mochilão só e uma malinha de mão, né? Foi passar meu vibrador dentro da minha mala. Aí o policial foi lá, abriu, falou, o que é isso? Eu falei, um vibrador. Gente, que moderna. Aí ele assim, tá, mas... Aí eu, vamos lá, né? O que que vai fazer? E você falando italiano já? Falando De boaça? italiano, que eu aprendi antes de Gente ir. do céu. Aí ele olhou assim pra mim e assim, tipo com uma cara de... Aí eu falei, Moço, você isso quer que eu te aqui explique como funciona? É. Aí ele não falou nada, falou assim, você sabe que você não pode vender o seu corpo pra ganhar dinheiro aqui, né? Ah, porque tem essa coisa, né, das brasileiras querer ir. É o estereótipo Não do sei de onde veio caçamba. Aí eu,
Sim, muito obrigada por me lembrar, mas eu tenho trabalho, tá aqui, comprovação, não sei o que, eu tenho dinheiro, tá aqui, tipo, Moça, eu só quero gozar no meu tá, quarto, por tipo, favor. é só um vibrador. Aí ele, ok. E também, né, Gente, a cabeça também, né? Daquela época não, e o ele já... constrangimento, e Mas o assim, né, europeu ele tem mais a cabeça meio fechada, assim. A gente, o brasileiro tem fechado, a gente não fala, a gente é conservador, mas a gente mostra putaria, né? Vende o que a gente não é na real. acho que tem vários Brasils dentro de um Brasil, né. Mas tem um pessoal que tá morando em Portugal agora, do Brasil, que fala que eles são extremamente conservadores e a gente não tinha essa noção. Não sei como é que é a Itália, né? Mas Não, a Itália é tranquilo, assim. tem uma amiga na Espanha que falou que eles são muito Mas a machistas Alemanha também. não, a machista, Deus me livre, eu conto as histórias assim. Eu sei que seu partner é Meu pai é italiano. italiano, mas ele é mais mulher do que eu. A Paola é uma sensibilidade de pessoa. Mas assim, os italianos que eu conheci, eles são assim, eles demoram pra te trazer pra dentro da família. Depois que você é família, você é família. E aí ele fala, você é família com todo mundo, entendeu? Não existe distinção de filho ou amigo, é assim. Mas eu não tive experiências muito boas, não. Então, tipo, eu acho que a Itália... Todo mundo namoradinho lá? Olha, se eu te conto, eu fui pelo oposto. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento Ai, e você eu foi pra se queria... curar. Eu queria estar Porque dizem que eles são sozinha. intensos, pelo menos lá, né? Os filmes que a gente vê, pelo menos, né? Gente, Beijou, tudo aquilo, casou. eles são intensíssimos. Não sei se você viu, se a Anitta tá namorando um italiano. Gente, Não. eu olho os stories dela, choro de rir, porque assim, o cara é aquela intensidade, sabe? E ela assim, tá ganhando. E ela é ariana, né? Ah, eu tenho uma amiga que foi pra lá que falava, Paula, tipo assim, beijou, casou e eu tive que fugir. Ela teve que mudar de cidade porque o cara não largava nem paz. Não larga. Mas assim, da mesma intensidade Isso que foi apaixona, isso. desapaixona. Então é aquele tudo intenso. E também, claro que existem relacionamentos duradouros, óbvio. Mas muita gente da intensidade, eu odeio isso, eu detesto os estereótipos, porque assim, as pessoas são diferentes. Mas a minha experiência, Gente, por exemplo. Leonina é assim mesmo. Mas olha só, minha experiência foi, segunda semana andando, eu morava com uma turca, né, a primeira vez, depois eu conheci uma brasileira, né, de surpresa, e fui morar com ela, mas acho que foi o primeiro mês de Itália, eu morei com essa turca, a gente voltando, ela falava um italiano bem marromeno, então a gente se comunicava mais por inglês e eu ensinava ela um pouco mais de italiano. Aí a gente andando, voltando pra nossa casa, e Firenze é uma cidade desse tamanho, né, assim, 400 mil habitantes fixos, e daí eles chamam que é 1 milhão voláteis, porque tem universidade e tal, então o pessoal vem e vai. Mas a gente, tipo, andando, voltando pra casa de boa, passa um carro com 2 italianos, que você sabe quando é italiano, né? E eles assim, com flor, oi, não sei o que, tchau, bela, não sei o que, aquela coisa, né? E eu assim pra ela, não olha, não faz eye contact. Ela, tá bom. A gente andando, eles falando, eles, não fala inglês, não fala italiano? Não, então tá. Começou a falar inglês. Não fala inglês? Espanhol. Eu falei, porra, eles estão se esforçando, né? Olhei. Eu falei, olha, não, Tá bom, muito vai. obrigada. Eu falei, ó, não, muito obrigada. Em português. Não, falei em italiano. Começou com flor na mão. Aí deu 2 minutos, assim, tipo, sei lá, deu 5 minutos, eles seguindo a gente com o carro, a gente andando, eles com o carro aqui. Aí eu falei, não, obrigada, a gente não tá interessado. Esses caras pegaram a flor e jogaram na nossa cara. Tá aqui então, sua puta! Jogou na nossa cara. Eu fiquei parada olhando aquilo, falei, meu... Tipo, não, e meu primeiro dia de Itália, eu desço do prédio indo pra escola de italiano. Podendo julgar pra sempre, né, gente? Porque se assim, acontece comigo, eu julgo pra sempre. Não, a gente ficou chocada. A gente tinha reação, a gente ficou uma olhando pra outra assim, o que aconteceu? Tipo, uau, né? Aí eu, bom, vamos correr pra casa, porque vai que eles ficam putos e voltam, né? A gente fez um caminho estranho pra casa, diferente pra casa pra não ter problema. Mas meu primeiro dia de Firenze, eu desci e do lado tinha um cara, que acho que tinha, sei lá, uma tabacaria do lado, não sei, e tava ali parado. Eu virei e falei, bom giorno. Como você fala pra qualquer pessoa, tipo, a gente, enfim, fui pra escola. Fui andando, só que eram uns 15 minutos da escola. Quando eu chego na porta da escola, o diretor da escola tava ali na escada. Aí ele só olhou pra mim, né, eu falei, né, bom giorno, daí ele falou assim, você é brasileira, não é? Aí eu, sim, por quê? Ele, você falou bom dia pra alguém do seu caminho? Aí eu falei, sei lá, umas 2, 3 pessoas. Ele, olha pro outro lado da rua. Tinha 3 caras. As pessoas que eu falei, um simples bom dia. Meu Deus! Me seguiram. Aí eu assim, eu parei. Ele foi lá, falou com os caras em italiano, né, gente? Italiano, olha, eu vou falar. Pode ser o que for, mas de ataque cardíaco não morre. Mas foi lá na rua e falando, né, os caras assim, voltou pleno. Virou as costas, pleno, falou, tá tudo certo. Não, ele ainda falou assim pra mim, você tá interessado em algum deles? Eu falei, eu nem lembro da cara deles, mas com certeza não. Não ser simpáticos, as pessoas Eu não são tô aqui carentes pra isso. Eu de falei, uma comunidade no Orkut. Não, sou
não estou te dando mole, sou apenas Sou simpática. Gente, surreal. E foi mais de Sim. uma vez assim com o italiano. Daí pouco. E naquela época ainda, não sei se assim, melhorou né? agora, né? Mas naquela época ainda não tinha essa coisa tanto do online, né? Não, Era tudo não. cara a cara, então eles tinham mais atitude do que hoje, né? A gente era muito pouco, assim, a gente tinha a internet do bairro, que você Uhum. pegava as livres, eu e minha amiga, a gente ficava na puta frio, a gente na janela pra conseguir internet, porque era caro você ligar a internet e no celular não tinha, eram celulares... Descagem. Era bem diferente, 2008, né? Foi acho que talvez o começo. E a dos Austrália você smartphones. veio em 2012. 2008 para 2012, então você voltou pro Brasil, Eu voltei pro Brasil. catou seu namorado, que era amigo que virou namorado, e a arrastou gente o ficou- moço pra Austrália. Por aí. A gente, na verdade, ele que me arrastou pra Austrália. Olha, Não fui eu. de estilo, que é viajada, né, Eu gente? voltei pro Brasil sabendo que eu não queria mais morar no Brasil. Eu morei na Itália, que eles chamam de terceiro mundo dentro da Europa, né? Porque a Itália é o lugar que todo mundo vai viajar e ninguém quer morar. E é muito, eu entendo muito, não Porque é o salário nem não é tão bom, né? O estereótipo, que o meu namorado fala. não tem que tanta indústria, não tem tanto tanto trabalho, crescimento, assim. assim. E assim, pelo menos em Firenze, era assim, Deu pra mas divertir. nós somos o berço do Renascimento, não precisamos de indústria. Mas, assim, dito tudo isso, quando eu voltei em 2017 com a minha família, eu voltei com meu marido e com a minha filha, era uma Firenze diferente. Era uma bola um pouquinho mais baixa, porque E você veio voltou antes crise, do Covid ainda. antes de Covid, Foi eu nem sei como é 2020, hoje, né? Os meus amigos Muda italianos, muito. eles falavam assim pra mim durante o Covid, gente, eu chorava de rir, a gente fazia FaceTime, eles falavam, Alina, todo italiano me chama de Alina. Você vai falar pro Paola que meu nome é Alina e dá 2 segundos ele tá chamando de Alina, não sei o que acontece. Mas, Alina, a gente não pode abraçar, você tem ideia o que é isso? Porque italiano é essa delícia, né, de eles são contato muito, físico. e fala perto, e fala alto, né? Toca, amo. Pior que a gente, Muito digamos pior. assim. Esses aqui, ó, vem tudo de lá. Mas Só o meu que veio com defeito mesmo, que ele é tímido. ele é tímido. Nossa, ele deve estar Ele fala, eu sou do norte, eu não sou igual os outros. Fala, não, porque vocês, né, se briguentam, não sei o quê, fala com as mãos, não sei o quê. Ele fala assim, não, eu sou do norte, eu sou diferente. Então, o norte, peraí, deixa eu só arrumar aqui. O norte, a gente brinca lá, né? Firenze é norte também. E eles, é o primo rico e o primo pobre. A minha família é do sul. Então, a minha família é aquela zona que é todo mundo falando ao mesmo tempo, e aquela gritaria, e não sei o quê. O norte já é mais rico. Então, eles já são mais fechados, é muito mais frio. No sul não faz frio. Ah, não sei se. Ele teve uma família assim mais humilde, né? Mas ele tem um. Eu não lembro, gente, eu sou péssima, não sei da cidade dele, ele sempre me fala. Mas é perto de Suíça, perto de França, porque também depende de onde. Porque Não. Áustria, Não. que a família da minha sogra, por exemplo, é perto da Áustria. E eles são bem mais frios. Eles não são italianos, a gente brinca, eles nem são italiano. Porque Eu não eles não lembro são o nome, assim. mas eu acho que é pros lados de Toscana, ali da Itália. Ali. Toscana é onde é a Firenze. Eu vou perguntar pra ele Mas pro depois. meião, assim. E aí ele te explica, porque ele fala que lá é muito interiorzão e não tem essa coisa, não tem tudo muito bonito, que nem. Tem as montanhas, que lá é montanha, ele falou que é lindo, mas que não tem essa coisa da turistada aí pra lá. Então eles são mais isoladinhos. O que é bom, né? Ele deve adorar. Porque eu vou te falar. Ele sente falta, mas ele fala que não tinha um futuro assim, né? Que não pudesse ter o. Que aqui ele fala, poxa, aqui eu fiz faculdade, eu tenho um emprego, eu tenho um salário. Lá não tinha essa possibilidade da gente. É que nem no Brasil, você faz a faculdade, né? Eu era bancária no Brasil, eu tinha um salário ali que eu ia comprar minha casa em 50 anos. E era um trabalho que eu não gostava. Aqui, o legal da Austrália é você se reinventar. Nossa, você pode ser qualquer coisa. Então, e no Brasil a gente tem que ter alguma coisa, a gente tem que ser alguma coisa, apesar que você escolheu o que você se identifica mais, você acaba odiando o seu emprego, você fala um país capitalista, eu tô com 30, porque na minha época eu tava com 30 anos, eu falava, se eu pedir demissão do banco, que eu já tô há 7 anos, pra onde que eu vou? Porque a minha irmã, ela trabalhou no banco 15 anos, tem 40 anos, teve filho, e o banco demitiu. Que falou, você já tem 40, já é mãe, não é prioridade mais pra gente, você ter uma pessoa que tem mãe. Então, tipo, eu ficava com aquilo, eu não posso sair do meu emprego. E aí, o bom de vir pra cá é que, cara, você pode ser o que você quiser com a idade que você quiser. Exatamente. Você era advogada no Brasil, né? Eu era advogada. Eu amei a faculdade, odiei a profissão. E daí quando Passou eu voltei, perrengue, né? eu não gostava, sei lá, eu acho que eu sou meio idealista demais, entendeu? Eu achava que a profissão seria a O beleza direito que é a pode lei. ser um ideal, mas pro Brasil é perigoso, né? Porque se você for idealista advogada, você pode levar um tiro na testa. Então, depende com o que você trabalha, mas com certeza foi a grande motivação que eu saí. Eu saí exatamente porque quando eu voltei da Itália, quando eu tava, na verdade, eu comecei a entrar em crise profissional porque eu não concordava
não concordava com as E coisas. tem que seguir o sistema, não adianta. E você tem que gente. conhecer as pessoas, então assim, Tem não que ter é... QI. Não é a pessoa... Você pode ter total a lei no seu lado, mas se você não conhece o juiz, você não vai ganhar, entendeu? E pra E é um mim não fazia processo demorado sentido. também. E não fazia sentido, você via... Eu trabalhava para a empresa marítima, trabalhei muitos anos, foi bem divertido trabalhar na empresa marítima, porque era bastante coisa, assim, diferente. Aí eu falei, chega, cansei daqui, fui para um escritório. Eu falei, deixa eu trabalhar em direito mesmo. Trabalhar com contratos, acidentes portuários e tal. Odiei, porque daí era assim, eu trabalhava para banco. Então, meu principal cliente era o Bradesco. Então era assim, o velhinho lá no Maranhão, fizeram um empréstimo no nome dele. Aí o cara tá lá devendo R$1.500 porque o empréstimo foi de R$150, porque uma pessoa foi lá, bateu na porta e falou, olha, eu tenho aqui os seus papéis do INSS, vocês podem me dar seus documentos e assinar aqui? E a pessoa vai lá e assina. E o banco falava, não tô nem aí. Eu quero R$1.500 velhinho. E você pegava pra você, né? Nossa, eu pegava 100% pra mim, então não rolava. Daí eu falei, bom, vou pra área ambiental pelo menos, né? Porque a área do direito do bem. Mesma porcaria. Só que assim, eu trabalhei, comecei a mudar pra área ambiental, fazer pós-graduação, porque aqui no Brasil, você quer mudar de trabalho, você precisa de área, você precisa começar tem mais 7 novo. diplomas. Exatamente. Quando eu voltei da Itália, eu não consegui emprego. Eu não consegui emprego porque eu não tinha experiência. Então era assim. Você sai do mercado pra voltar. Eu não mudei de área, eu não mudei de profissão, eu só mudei de área dentro do próprio direito. E eu não conseguia. Porque tava um tempo sem trabalhar. Eles, assim, aqui, você coloca no seu currículo, eu fiquei 1 ano viajando a Europa de mochilão. Eles acham o máximo, porque você a gente lá, não, no Brasil no perde Brasil, time. Você perde. É que nem o fato da minha irmã ter sido mãe, perdeu o time. Como Acabou, pode, né? Acabou. Não serve mais. É aprisionadora, assim. É meio capitalismo, né? Essa coisa do capitalismo que a gente tem que seguir o sistema, senão você tá fora. E aqui, na Austrália, tipo, eu acho que as coisas... Eu vim pra cá, né, com a cabeça de voltar, mas quando eu fui visitar, eu percebi que não tinha mais espaço lá pra mim. Que mesmo que eu recomeçasse, ia ser muito difícil da onde eu parei por causa da minha idade. Então me deu até crise, assim, cara, o que eu vou fazer agora da minha vida? Eu vou depender do meu pai e da minha mãe com 35 anos. Tipo, me deu pânico. Não, e aqui é aquilo, né? Tipo, a gente tá aqui, do lado, quando eu morei na Unity, né? Quando eu cheguei, a gente morava num apartamentão, que era um monte de apartamentos, né? Apartamento, é a definição de apartamento, né? Agora ficou ridículo, mas enfim. Aí, do meu lado era um pedreiro, do outro lado era um médico. Morando no mesmo lugar. E tudo certo, entendeu? Não, é a coisa do dinheiro, que nem eu trabalhava no RC Arena, que antigamente era o Perth Arena, eu era cleaner, eu limpava o chão pós-eventos. E tinha um menino que ele era médico residente, e ele trabalhava nos eventos, porque era campeonato de tênis, e ele era dishwasher. Olha só, o cara é médico residente, só que em eventos no domingo, o Perth Arena pagava pra gente $60 a $80 por hora. E só naquele evento ele ganhava, tipo, ele era novinho, tava médico residente, acabado de se formar, o pai pagava a faculdade, e ele queria um dinheirinho só pra ele viajar nas férias. Então ele trabalhava 3 meses de campeonato, ganhava ali uns $4.000 pra viajar. E ele falava, isso é dinheiro. A gente ficava conversando, lavando o prato e isso era dinheiro. Eu pagava a minha escola, ele pagava a viagem dele, tava tudo certo. Só te contar que meu marido, o primeiro emprego na área que ele conseguiu aqui, ele tava na entrevista, na consultoria, aí ele tava saindo da entrevista, ele falou, gente, eu preciso ir porque eu tenho que ir pro shift, trabalhar como garçom. Aí ele disse, isso é claro, maravilhoso. vai. E ele foi, tipo assim, daí ele tirou a camiseta. Tira o terno, coloca a camiseta preta pra ser garçom e foi. E tudo certo, né? Isso é muito maravilhoso, assim. Mas a gente parou na Austrália por causa dele. Porque eu voltei, a gente era amigo, o horário no Brasil era bem bom na Itália, era só 5 horas de diferença. Então a gente começou a conversar. Quando eu voltei, a gente se conectou, começou a namorar. E eu falava pra ele, eu não me vejo no Brasil, eu não me encaixo no Brasil. E a Itália, principalmente, me trouxe, porque era uma vida muito simples, sabe? Era uma vida sem muita coisa. Eu não sei, assim, eu fui com uma mochila e tudo certo. Daí, quando eu voltei pro Brasil, eu vi aquele monte de roupa, eu falei, pra quê? Pra quê? Tipo, doa tudo. Porque eu não preciso de tudo isso. É muito diferente os estilos. E São Paulo, principalmente, óbvio, eu não consigo falar sobre o resto do Brasil, mas assim, e no Brasil, eu só morei em São Paulo. Você precisa do prédio com segurança, daí você, não sei, a gente entra muita demanda, né? Tem que ter internet, tem que ter isso, tem que ter aquilo, então é muita coisa, muito gasto, muita coisa pra você manter aquele padrão de vida. Aí você trabalha cada vez mais pra conseguir manter aquele padrão, é uma loucura. E não me encaixava.
achava, daí eu falava pra ele, eu falava assim, ele sempre sonhou em sair do Brasil, ele sempre quis, mas ele, esse ano, ficava assim. Pisciano tem plano, mas às vezes fica, né, a gente fala de signo, Pisciano tem plano, mas eles são foda pra sair do aquário ali deles, né? Nada, vai pro lugar. E ele fala que eu fui essa. Eu falei pra ele, qualquer lugar que você quiser ir, vambora. Nossa, aí E tem daí uma ele esposa que começou apoia, é tudo de bom. Pesquisado, ele achou essa aposta, tanto que assim, quando ele me contou, foi o máximo. Ele falou assim, Li, achei um lugar pra gente ir. Aí ele falou, achei uma Se pós você é aberta pra tudo, tá ótimo. porque ele é super responsável financeiro, ele é analista financeiro, né? Gente, Então ele explica. planilhas, não sei o quê. Então pra ele não era simplesmente você ir, porque pra Itália eu Tinha fui. que fazer um sentido, né? Não, pra ele precisava, tipo, o que eu vou fazer, né? E daí ele falou, achei essa pós-graduação, não sei o que e tal. Eu falei, maravilha, onde? Ele falou, na Austrália. Eu falei, nunca na minha vida imaginei morar na Austrália. Eu juro pra você, eu achei que a gente ia parar na Europa. Eu também Nunca imaginei. na minha vida imaginei. Daí eu falei, Austrália, cara, é longe. Mas enfim, vambora. Pra onde? Brisbane, Melbourne, ele Perth. Eu, Nunca tinha ouvido falar também. Aí eu falei, onde é isso? Aí ele foi lá mostrar no mapa, eu falei, tem universidade? Porque minha ideia era fazer pós-graduação, fazer mestrado. Era ir pra área acadêmica, era esse o meu plano. Então eu Você falei, já tinha toda uma trajetória. tem uma universidade? Pra mim tá de boa. Aí ele, então bora. E foi assim. Aí a gente recebeu a carta de aprovação, foi julho. Eu trabalhava numa consultoria. Aí eu pedi demissão começo de julho, a gente embarcou dia 21 de agosto. Tá aí pra fazer. Chegando dia no hoje, invernão. 20, olha lá, amanhã faz 12 anos de Caraca, chegaram no inverno, Chegamos no livres inverno. e soltos. Na primeira semana descobrimos por que as pessoas não têm guarda-chuva. Chovia e a galera não usava guarda-chuva. Eu falava, gente, o que acontece com esse todo mundo que povo? usa capa de chuva. É, porque assim, você virou a esquina, o guarda-chuva faz tudo, que é a cidade, E o a vento, terceira né? cidade que mais venta no mundo, né? Guarda-chuva aqui não tem vida, Tem pra gente. quê? Não existe. Não existe. A não ser, tipo, você vai buscar os filhos na escola, que é rapidinho. Mas se você andar na rua de guarda-chuva... E assim, a gente pega as manhas, né, gente? Guarda-chuva da Bunny. É bem resistente. É desse tamanho, parece um guarda-sol. Mas ele é super resistente. É o único guarda-chuva que resiste. Eu filmava, a primeira semana que eu cheguei aqui teve chuva de granizo. Lá eu fui visitar o parque lá ali no Swan Valley. Eu tava numa ligação de vídeo com a minha mãe e falei, mãe, olha que lugar lindo. Tava em Florida, eu acho. Começou a chover pedra. Nunca mais choveu, foi só aquele momento ali. E eu fui pra debaixo de um prédio. Minha mãe, meu Deus do céu, sai daí, menina. E foi julho, né, gente? Não, julho é tenso. Apesar de que esse julho foi mais de boa, né? Eu tô com medo do verão, tá? É, estão dizendo que vai ser bem tenso. Mas Enfim, vamos voltar daí... aqui. Aí vocês vieram pra cá, você começou a querer ir pra faculdade, seu marido já Isso. tinha um projeto dele. Aí então ele foi fazer pós-graduação e todo o nosso dinheiro era pra pagar a pós-graduação dele, porque é um rim, né, praticamente. E daí a gente vendeu tudo no Brasil, viemos, e daí eu estudando pro IELTS, eu tinha que fazer 3 meses de IELTS pra tirar minha prova, pra poder ir pra universidade. Pra ir pra sua profissão. E eu fui trabalhar como garçonete, daí consegui a nota do IELTS logo de cara, mas a gente não tinha dinheiro, né, pra fazer ele pós-graduação, eu mestrado. Aí eu falei, desencana, eu vou trabalhando, a gente vai juntando dinheiro. 1 ano de trabalhando como garçonete, falei, não aguento mais ser maltratada por chefe. Não aguento mais sentir dor no corpo e músculos que eu nunca nem sabia que existia. O que eu posso fazer que vai ser, que foge um pouquinho disso? Aí fui ver, amo animal. Então fui ver trabalhar com animal, mas você tinha que, fazer um estágio não remunerado. E não rolava, não cabia no nosso orçamento fazer estágio não remunerado. Aí eu falei, criança, eu gosto de criança. Vamos ver como que é aqui criança. Aí fui lá fazer o curso de Certificate Read para trabalhar em escolinha infantil e me apaixonei completamente. Essa era a minha pergunta, que eu até escrevi aqui, que eu vou ler, tá, gente? Olha, Aline, com toda a bagagem de conhecimento sobre o que você teve no Brasil, e você já tinha uma carreira, né, planejada, já tinha uma carreira sólida lá, como foi esse grande despertar para você criar o seu projeto? Ih, gente, já esqueci a pergunta, peraí. Não era do projeto Cabana, mas estava bonito aqui. Você acha que... Como foi o despertar do universo, assim, que veio pra você do Projeto Cabana? Porque o Projeto Cabana não tem nada a ver com que você já tinha toda a bagagem no Brasil. A Austrália não tem nada a ver com a bagagem que eu tinha no Brasil, pra ser muito sincera. É Nunca isso, voltei gente, pra área essa coisa louca. Aí você fala assim, nossa, destino, não, parece que É lindo, porque é lindo, porque aquela coisa das linhas tortas, né?
Você pode, assim, a gente aprende com a Austrália que você pode reduzir sua ansiedade, porque fome você não passa, porque qualquer trabalho é um trabalho digno, é um trabalho nobre, e existem pessoas que têm carreiras de garçom. Eu conheci um garçom no café que eu trabalhava, ele trabalhava na verdade, porque daí, né, eu chego no café, vou contar estoque, falava, gente, vocês não têm o controle de estoque. E eu ficava alucinada com isso. Eu fui tentar, tipo, trouxe toda aquela minha bagagem de empresária para um café que eu era garçonete. Até o dia que o chefe, pé da vida comigo, falou, você tem que servir café. Aí eu falei, eu tô contando estoque, me dá um minuto. Ele falou, isso que você tem que Aline, fazer. olha pra mim. Ele fez assim, eu lembro dele assim, olha pra mim. Aí aquele homem gigante, né? Pra mim ele era muito alto. Eu olhei assim pra ele e ele falou, você só é uma garçonete. Exatamente. E assim, eu fui no banheiro chorar, claro, mas eu falei, cara, ele tá certo. Que eu tô contando estoque. Eu só sou uma garçonete. Foi libertador, foi pesado, foi aquele chacoalhão. Porque a gente era tão cobrada, né? Não, e de repente você só tem que fazer isso. Super séria, super estressada, de gente. Eu era a manager do Eu café. ficava chocada, mas eu ficava super feliz. Eu tinha só que enxugar copo nos eventos de tênis, que por falar às vezes não tinha um chão pra limpar, que tinha muita gente, eu só enfiava o pano de prato no copo e eu ganhava $1.000 naquela semana. Eu falava, gente, tudo E eu abri latinha nos festivais. Nossa, acaba com a mão, né? Mas tudo Não, bem. você leva uma colher, você não vendeu as manhãs. Não. É só você ter uma colher de chá e você coloca embaixo e levanta. Só isso. Eu falava, gente, eles estão me pagando $50 pra eu enfiar o trem dentro do copo? Paula, o grande choque na minha carreira, eu vou dizer assim, acho que foi o primeiro, não, talvez o maior choque profissional aqui foi quando eu já trabalhava como educadora infantil e eu trabalhava como brasileiros trabalha, né? Super. Acabava o meu turno, eu ia lá, continuava, arrumava a sala, e daí no final de semana ia comprar móvel, e se eles não me reembolsassem, tudo bem, porque eu queria a sala linda, eu queria ficar fazendo documentação à noite, aquela coisa insana. Quando minha filha nasceu, eu não queria mais fazer nada disso, acabou meu turno e eu ia embora, eu queria ficar com ela. Minha primeira avaliação pós-trabalho, minha chefe falou, Aline, estamos muito felizes com você. Você chega na hora que tem que chegar, você vai embora na hora que tem que ir, você não trabalha final de semana, você não trabalha extra. Amamos, tá aqui. É isso que eles querem. E assim, a gente olha Não querem que doe o seu, né, a sua alma, o que vende a sua mãe. Faça o seu trabalho, só isso. Então foi muito... É chocante isso pra gente, né? Não, pra mim foi Porque eu assim. trabalhava no Banco Santander no Brasil e agora eu trabalho aqui na Austrália no Westpac. E aí eu consigo ver que, tipo, no Brasil a gente tinha uma reunião matinal todos os dias. Como você vai fazer para cumprir a sua meta hoje? Quem você vai ligar? A lista está aqui. Você tem que vender tantos seguros, tantas capitalizações, tantos débito automático, tantos cartões de crédito, blá, 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 blá. É isso aqui por dia. Eu chegava em casa e não conseguia vender, eu ficava planejando na minha cabeça como é que eu ia fazer a estratégia, o que eu ia falar, para quem eu ia ligar. Eu levava papel para casa. Aqui, não vende. Tem meta, não vou dizer que não tem, mas é muito embutido, né? Só que, cara, é isso, a reunião, eles apresentam o que você tem que fazer, se você não fizer, tudo bem, acabou o dia, amanhã é um outro dia. Aquela meta anterior que eles falaram do dia, não existe mais pro dia seguinte. Nossa. Eu falo, gente, olha isso. Eu acho que eles são a perfeição, assim, do meio termo entre o americano, que é o brasileiro é inspirado no Você falta americano, das né? condições, que aqui não tem, né? Não, aí eu não sei, mas não. Não tem. Mas você dorme bem, né? Mas eu durmo bem, não trago trabalho pra casa, cheguei aqui, acabou, já era. E os europeus, né? Porque os europeus, eles têm o italiano, eu aprendi demais, assim, com os italianos. Depois eu morei na Suíça um mês também, mas era assim, do céu. o pessoal, eles têm essa questão de você trabalha, mas na Itália, principalmente, durante as férias de julho, né, que são as férias, de agosto principalmente, que tem um feriado super importante na Itália, que chama Ferragosto, que é dia 15 de agosto. Tudo fecha. Verãozão pra eles. Fecha, eles vão pra praia. Então você vai almoçar, tá lá uma placa escrito, fechado para férias. Gente, É a época que eles Você mais viu Emily em ganham Paris? dinheiro. Vi Emily. a gente fica indignado, né? Não tem um ar-condicionado, não tem. Eles vão pra. Fecha no horário de almoço, tipo, você vai querer almoçar e tá fechado no horário de almoço. Eu falava isso pro meu marido, ele falava, meu Deus, não é possível. Quando a gente foi em 2017, a gente tem foto dos restaurantes fechado para as férias, voltando. E pra gente isso é impossível. Estamos na praia. É assim, estamos na praia, voltamos dia tal. E, gente, eles Eu estão fico indignada aqui que o shopping fecha às 6. Eu falo, gente, esse povo não sabe ganhar dinheiro? Então, a Itália me ensinou isso, né? Porque em Firenze tudo fechava às 5.
Eu raramente abria. Você chegou em final de Perth já semana. preparadaça pra esse Não, lugar. eu cheguei em Perth no primeiro domingo que o comércio abriu no domingo. Eu cheguei dia 21 de agosto, no dia 22, que era um domingo, todo o comércio abria. Foi o primeiro domingo que abriu na história da Austrália. E eu assim, eu E nem você tava esperando, porque a Não, Itália já me tô de mostrou boa. isso. O que você faz? Porque no Brasil, meu, eu ia às vezes, ia no mercado, meia-noite, ia mesmo, porque tipo, era vazio. Então eu aproveitava e ia. E tá aberto 24 Cara, horas, tinha eu resta 24 horas, comia. lembra? Eu ia pra balada, às 3 horas da manhã tinha restaurante, tinha Que padaria balada, de 2 padaria andares. É, isso E aí eu fico, cadê a padaria? não tem. Mas tem um cachorro quente de rua pra você comer pós-balada. Tem o IGA só. É, o IGA temos. É só. Mas aí você vai lá e você descobre, porque a nossa primeira semana de Austrália foi assim, né? Comendo lasanha 3 da manhã. Gente, Aí na segunda noite, jet lag tenso. Na segunda noite com fome, falei, meu, e aí? Fui lugar, não tinha nenhum lugar. Tinha um IGA em Leaderville, a gente tava na City, né? No centro da cidade. Fomos andando até Leaderville comer alguma coisa, tá morrendo de fome, precisa comer. é McDonald's também. Não, McDonald's fecha, tem um Fecha aberto, também. né? Mas assim, É, mas você assim- acostuma, sabe? E daí eu fui pra área de educação infantil e amei de paixão. Mudou toda a minha vida, mudou. Aí eu comecei o doutorado, mas era tudo voltado para educação infantil. E a educação infantil foi que deu a nossa cidadania australiana. Foi através do meu trabalho. A gente estava Olha tudo focado só, no meu marido, que é engenheiro. Que reviravolta! Nossa, E o Projeto Cabana foi toda essa criação quando você já tinha filho Já. ou foi antes? já, então Você assim, sentiu a necessidade? quando a gente de criar. chegou, eu fugi um pouquinho dos brasileiros, porque a gente queria fazer aquela imersão na cultura brasileira, cultura australiana. Porque vocês já faziam parte de outras culturas. Porque quando eu cheguei aqui, eu só queria ser abraçada por alguém que falasse português. Não, a gente veio oposto. Como a gente falava inglês, a gente queria viver Vocês já mais vieram com os australianos. preparados, né? Mas durou muito pouco, porque a gente sente muita falta, né? É, Os a gente melhores amigos- precisa, é como se fosse a nossa família, né? A gente precisa desse contato. A gente precisa desse A gente, resgate, sei precisa, lá. a gente precisa da construção de uma comunidade, seja como amigo, seja como você fez, de alguma forma tem que ter. Exato, e acho que pra gente, pra mim, pelo menos assim, eu fiquei trabalhando em educação infantil, minha filha nasceu, continuei lá. Quando eu engravidei do meu segundo filho, ele nasceu prematuro. Então eu não voltei pro trabalho, eu quis ficar com ele em casa. Uma história super dramática, ele quase morreu e tal. Graças a Deus deu certo. Só que eu não queria voltar com ele muito pequenininho, porque a gente sabe que quando você coloca a criança na escolinha, eles ficam muito doentes. Só que pra ele ficar doente significava internação, porque ele não tinha resistência. Então eu não voltei pro trabalho depois de um ano de licença maternidade. Aí eles falaram, ou você volta ou você sai, porque a gente precisa de alguém. Eu falei, então eu vou sair. E daí eu falei, meu, o que eu faço com o meu tempo? Aí que começaram a surgir esse E aí, monte com de essa coisa. cabeça dela, né, gente? Que a gente pode perceber que isso aqui é a 200 por hora, pensa, faz. Nossa, eu não consigo ficar quieta, não consigo. Eu agora... Com o bebê em casa, o que eu vou fazer? Com o Tipo, bebê já é com o bebê prematuro. prematuro, meu Deus E do com uma criança céu. de 2 anos. Eu ia chorar e não ia construir nada. Mas dizem que na maternidade é o seu momento mais criativo, né? Sei lá, eu não dormi, eu nunca dormi, né? Agora, assim, eu sou uma pessoa... E aí, Esse como ano eu você comecei a pensou trabalhar. nisso? Como que veio isso? Então, primeira coisa foi eu abrir a livraria, né? Eu tive uma livraria brasileira aqui em Perth. E a livraria me trouxe muitas oportunidades. E daí, um dia eu tô lá, nossa, meu filho era bebezinho, ele devia ter o quê? Uns 10 meses. E daí essa pessoa entrou em contato comigo, falando assim, olha, tudo bom? Ela trabalhava com... Na verdade, ela nem trabalhava com o Brose. Ela tinha alguma coisa a ver com o Brose, que é um clube, né? Que é um clube de futebol aqui. De futebol aqui. Brasileiros na Austrália. Isso, e eles têm esse projeto super legal. Ela falou, eu tô pensando aqui em fazer contação de história para as crianças enquanto eles esperam os pais que estão jogando futebol. Eu falei, meu, super legal. A gente começou a conversar. O nome dela é Lilian. Ah, achei que fosse Renatinha. Ah, não, a Renata Enfim, eu conheci a Renata quando a gente tinha um playgroup. Eu e uma amiga, a gente abriu um playgroup. E daí a Renata foi lá contar a história uma vez para as crianças e cantar. Eu conheci ela ali, eu falei, nossa. Mas essa moça que te veio com o projeto do... Então, ela veio falando isso, contação de história. Porque e ela estava esperando o marido lá que jogava futebol. Isso, eu nem lembro direito qual que é a ligação. Mas essa sua livraria aí era para criança ou já era... Tinha bastante livro infantil e tinha livro para adulto também. Eu fechei Mas era livraria aqui era com livros em português. Físicos, em português. Aqui. Gente, olha que daqui não existe isso. Não tem. É porque é muito difícil, é muito caro trazer o livro pra cá, porque é importado, enfim. Foi maravilhoso, assim. E você conseguiu montar essa livraria de livros brasileiros. Sim, a sede era na Alemanha. Eu era como se fosse
uma filial, mas eu que abri a marca aqui, né? Eu que fiz absolutamente tudo aqui na Austrália. Tinha uma distribuidora que te mandava esses livros. Isso, eles se classificam como distribuidora de E eram livros. novos ou usados? Todos novos, todos novos. Gente, chocada. Eu juro que eu achei que era usado. Tipo, Foi por 5 anos que eu tive essa livraria aqui. Nossa, foi assim, uma experiência muito legal, porque eu trouxe o português para meus filhos. Então a gente tinha aquele monte de livro ali que eu trazia. Era um trabalho que eu fazia e essa muito livraria amor. foi antes dos filhos. Não, foi já quando eu tinha meu segundo. Tá vendo como a maternidade dá ideia boa? Porque você sente a necessidade quando você está educando uma pessoa. Eu acho que o português, com certeza. Eu acho que vem essa necessidade do português, com certeza, quando você tem filho. Porque vocês porque são marido você brasileiro, sabe. vocês falam só português em casa. Mas eu acho que mesmo que ele não falasse português, pra que eu ia querer trazer livro em português pra vender se eu não... Porque eu tenho português, meu português é fluente. A necessidade do divulgar o português veio quando eu tive filho. Porque eu falava, gente, se a gente não focar no português das crianças, eles vão perder. Você sabe o que eu aprendi com vocês do Projeto Cabana? Que a Renata que me ensinou. A Renata falou o português é a língua de herança, né? Para nossos filhos. Para os filhos de brasileiros que nasceram na Austrália. E o inglês é a língua materna deles. Isso. Eu achei isso tão maravilhoso, porque na minha cabeça, tipo, você é brasileiro, seu marido é brasileiro, a língua materna do seu filho é brasileira. Não. É brasileiro, mas não é o português. A português é a herança que vocês deixaram para eles por serem brasileiros. Quando a gente percebe isso, quando a gente como pais saca que a língua materna dos nossos filhos não é o português, dói, né? Dói, mas nos faz agir. Então, assim, um monte de gente que acha que, não, deixa que o português vai vir para as crianças, não vem, porque a necessidade, assim, a língua que eles se sentem mais confortáveis é o inglês. E, assim, a gente faz nossa, é uma tradução horrorosa que eu vou fazer agora, a gente make peace, né? A gente fica em paz com muita coisa. A principal delas é, quando eles precisam contar uma coisa pra gente, eles ficam mais confortáveis com o inglês. Você começa a ter um pouco mais de empatia com a criança, porque a gente força bastante o português, né? O português é muito importante. E eles nem gostam, né, gente? Não é uma coisa que natural pra eles. Mas é a mesma coisa a gente com o inglês. É. Se alguém falar pra você, me fala o que você tá sentindo, você vai resolver falar em que língua? Por isso que eu tenho uma psicóloga que fala português. A minha também. Eu tive psicólogo em inglês, eu não conseguia me expressar do jeito que eu gostaria. Eu também não. Eu fui fazer terapia aqui em inglês quando meu segundo filho nasceu, por causa de todas essas... O hospital até trouxe, eles ofereceram terapia e tal, mas ela não entendia, era muito doida. Eu falava, ela não tá entendendo, eu não tô sabendo explicar. Eu não tô conseguindo explicar pra ela o que eu tô sentindo. Eu falei, não, preciso de uma terapeuta brasileira. É bem isso mesmo, porque e quando a gente chega nesse consenso de que, sim, então nossos filhos, a língua materna deles é o inglês e a língua de herança é o português, porque assim, às vezes a minha filha, por exemplo, teve uma situação muito maravilhosa com os meus filhos, eles brincando de escolinha, e ela falando inglês. Aí eu, filha, fala português com o seu irmão, né, filha? Aí ela olhou pra mim e fez assim, mãe, pera, eu tô brincando de escola, que língua minha professora fala? Olha! Aí eu... como é que vai discutir com isso? Então assim, se ela tá brincando de... faz de conta, né, que a gente chama em português. É a realidade dela. Ela vai transmitir do jeito que foi e foi em inglês. Então, o Projeto Cabana veio exatamente na necessidade de difundir o português. A gente, na verdade, eu e meu marido, a gente morava no sul do Rio, que é aqui em Perth, gente. Existe um rio que corta a cidade, Swan River, e daí tem a cidade sul e a cidade norte. E são duas áreas que não se comunicam muito bem. Inclusive, assim, onde você mora? Você mora norte do Rio, você mora sul do Rio. É igual o Rio de Janeiro. Onde você nasceu? Eu nasci em Subiaco. Eu nasci... No Rio eles falam isso, né? É o bairro, né? É o bairro. Gente, é exatamente isso. Quem é carioca vai entender como é que é Perth. Nossa, muito doido, assim. Não A gente comunica, morava no sul do Rio. Só que com as crianças, a gente começou a sentir essa necessidade de estar mais perto do Brasil. E daí a gente veio pra Scarborough, que Scarborough se chama Scarborough Brasil. E foi lá que a gente começou a ver de comprar casa, construir casa, e foi lá que a gente foi construindo essa casa. Falei, eu quero morar nesse bairro. Por quê, gente? Porque na orla de Scarborough é onde tem forró aos domingos. Onde tem comunidade, onde tem churros brasileiro, onde tem, né, pão de queijo, feijoada, onde tem o povo que faz coisa brasileira lá. É sensacional. Morar em Scarborough é muito maravilhoso. Quando você anda na rua e você vê uma galera falando português, te dá um quentinho no coração. Não, eu tô 1000 vezes andando na rua, mandando áudio pra alguém, aí alguém fala, oi, bom dia! Tô em casa. E pras crianças também, né? Tanto que o Projeto Cabana veio surgir lá. Então, o Projeto Cabana veio disso. Veio essa pessoa, entrou em contato através dos livros.
E daí a gente começou a conversar, a gente deu um E clique quem deu ali. esse nome? Foi ela. Foi ela? Ela fez, vou contar um pouquinho a história muito rapidamente. Então foi assim, ela me chamou e eu dividi com ela os meus sonhos, porque a gente começou a conversar. Eu falei, bom, meu grande objetivo, meu grande sonho aqui é abrir uma escola infantil em português, bilíngue, né? Aí eu falei, mas é muito dinheiro. Já tinha visto como que era, não sei o que, tá muito dinheiro e tal, mas meu grande projeto de vida seria abrir um centro cultural. Falei, pra mim, nossa, eu tenho um centro cultural aqui, eu fico chocada que não tem tudo que é lugar na Austrália, aqui não tem, como que a gente pode não ter? E tiveram já 1000 outros projetos aqui, teve o perfil Casa da Mãe, teve o projeto Curumim lá atrás. Então, pra mim, assim, o Projeto Cabana nasceu no dia que o primeiro brasileiro pisou na Austrália. A gente eu não acho que a gente é um projeto isolado, sabe? Que a gente se carrega junta, todo né? mundo. A gente se A junta. ideia não é revolucionária, não, sabe? A ideia veio... É só organizar, né? É o projeto da vez, digamos assim, sabe? Porque assim, eu espero do fundo do meu coração que o projeto continue por muitos anos por Ah, eu vir. também. Porque é um Porque projeto assim, a Eu gente falo, não é se eu orgulho. tiver filho um dia, eu quero esse projeto aqui pra mim. Quando eu fechei a livraria, eu tive muita mãe Ai, gente, que com um bebê triste. recém-nascido que falava... Quem sabe você não "Minha reabre um dia, né? Não vamos fechar essa janela, deixa Vamos ver. meio aberta. Eu penso às vezes de abrir uma biblioteca, sabe? Eu não sei se eu gostaria mais de trabalhar com vendas, assim, específico. Mas eu não sei, eu acho que uma biblioteca, talvez. Porque eu tenho Que nem muito tu falando livro. uma coisa second hand, uma coisa usada, meio comunitária, sei lá. Tem muito mais minha pegada É, do que a venda por si. Eu sou uma boa vendedora quando eu acredito. Então, os livros eu acreditava muito. Mas me irritava, não me irritava, me deixava muito frustrada que as pessoas não entendiam porque um livro em português custa R$29,90 e o livro no Kmart custa $8, entende? Gente, Aí você falava, é eu tinha que triste. ficar explicando, era muito cansativo. Eu não sei se eu vou nessa pegada de novo. Mas assim, uma biblioteca talvez, não sei. Quem sabe? Alguma coisa. Quem sabe? Ou, sei lá. Mas Agora aí o vamos voltar projeto pra veio Wanda. O isso. projeto veio Então, e no começo a era gente só começou a essa coisa de conversar. contar a história. Então, a gente começou a conversar sobre isso e daí eu falei, eu queria muito abrir um centro cultural. E ela era diretora no Brasil, então ela tinha essa mentalidade bem escola, sabe? Bem estruturado, escola. E nunca foi minha pegada. Pra mim era muito mais o centro cultural. Mas enfim, a gente começou a conversar e tal, daí ela falou, e se a gente abrir esse centro cultural? Então assim, a Lilian foi uma pessoa muito importante na minha Ela ainda vida. tá com vocês? Não, ela saiu, eu explico. Mas ela foi muito importante, porque sem ela, eu não acho que a cabana teria saído no papel naquele momento, porque eu tava na maternidade, aquela zona toda, eu não ia parar pra conseguir abrir um monstro desse, que é a cabana. E ela me tirou de lá. Isso foi, assim, eu serei eternamente grata a ela. É lindo, gente. É muito bonito. E a gente começou com as oficinas. Então é assim, olha, ela falava assim, eu quero uma escola de português. Eu falo, putz, eu não sou da escola. Pra mim tem que ser um centro cultural. Então a gente começou com as oficinas. Então o que são as oficinas? A gente chama que é a parte cultural da cabana, né? Hoje a gente tem oficina de ciências, dança, música, que é uma oficina só juntas, artes e culinária. O nosso primeiro termo foi todo mundo voluntário. Então daí era assim, ó, pra mim, quando a gente sentou pra conversar sobre a cabana, ela queria que fosse privado, eu falava, não faz sentido, tem que ser sem fins lucrativos. É um centro comunitário, entendeu? Tem que ser sem fins lucrativos. Só que um centro sem fins lucrativos precisa de um comitê. E daí a gente, óbvio que foi nossa família, nossos amigos, convidamos primeiro, né, vamos, e a gente jogou pro comitê. Então era assim, bom, a gente tem que discutir o objetivo, a gente tem que discutir um monte de coisa. E aí a gente começou um pouquinho de desavença. Por quê? Porque quando começou a cabana, a maioria das meninas eram minhas amigas, então era Sandrinha, era Renata, tinha uma outra menina que era mais próxima dela que fazia parte de artes. Todas têm um background de educação, educadoras no Brasil? A Sandra é passistaça daqui, né? Você pensa em samba, você olha a Sandrinha. A Sandrinha é Hoje musa é a do samba. Aninha, que é a outra que é... Que é musa também, que a Aninha já veio aqui. First Forró, Forró, a maravilhosa. Sainha, eu amo muito ela. E hoje ela é nossa professora de dança. Mas no começo era a Sandrinha. E daí, o que aconteceu ali? Aconteceu é que a Lilian, ela queria... a gente brincava assim na época, que era institucionalizar a cultura. Então, no primeiro termo, todo mundo que trabalhou é voluntário. Mas eu sempre tive na cabeça de, não, eu quero pagar esse professor. Porque a gente tinha custo de sala, não tem como ser gratuito. Porque a gente aluga um centro comunitário, né? E tem que ter muita vontade das pessoas, né, de ir pra frente. Então, sem um dinheiro, sem alguma coisa, por mais que as pessoas amem o que tá fazendo, tem que ter um estímulo, né? Sabe por quê? Sábado, com quem que a gente briga sábado? Hospitality. Se eu não pago o professor,
ele vai para o hospitality, porque todo mundo tem que pagar as É, contas, gente. não O boleto tem- não para não de cair existe, porque você tá fazendo trabalho voluntário e você Sim. ama o que você faz, não para. Então a gente assim, não, a gente vai pagar, só que a gente precisa de um termo. Eu só fui receber, acho que no terceiro ou no quarto. As professoras, no segundo termo, que a gente já ganhou um pouquinho de dinheiro, a gente já começou a conseguir pagar os professores. E daí, nesse primeiro termo, a gente começou a ter essa demanda, discussão. teve pais, teve gente muito interessada. A gente tem família até hoje. Foi muito devagar. Os primeiros, Porque a segundo divulgação termo, eu do corpo é ligava. um pouco difícil, né? Eu ligava, eu falava, e aí, tá vendo? O pessoal se interessava, eu ia lá, entrava em contato, foi muito maçante. E daí, nesse primeiro termo, a gente começou a ter essas desavenças, porque na cabeça dela, a gente era uma escola, e na minha sempre foi um centro cultural. Tinha essa diferença de vocês Tinha duas. essa diferença de objetivo. Aí eu falei, não é comigo que você tem que conversar, a gente tem que jogar isso pro comitê. Porque é um comitê que vai decidir, não sou eu. Vocês montaram um comitê. E ela não concordou, porque daí o comitê falou, não, é centro cultural. Sempre foi centro cultural, é centro cultural, centro cultural. Ela saiu uma semana antes de começar as aulas de português. Ela me deixou na mãozaça, na mãozaça. Eu estava, era uma segunda-feira, eu tinha 2 filhos pequenos, né, Gina? O Dani tinha 1, a Amanda tinha 3. Eu com os dois, enfiei os dois no carro, porque uma das professora de artes, que também seria professora de português, também resolveu sair antes, que também não estava feliz. E as meninas, porque nesse primeiro termo rolou essa questão de tipo, não, tem que programar a aula, tem que planejar a aula. E pra mim nunca foi assim, sabe? Porque é a nossa cabeça no Brasil que pedagoga Um que é minuto, assim. 10 minutos, 5 minutos. E assim, eu entendo que na cabeça dela, ela era Sim. diretora no Brasil, então ela trouxe a carga dela. E ok, a minha proposta ainda foi assim, por que você então não fica com a parte do português e eu toco a parte cultural? Só que eu não sei o que aconteceu. Ela nunca falou comigo, Paula. Ela nunca falou comigo. Essa segunda-feira que eu estava Nunca mais vocês conversaram? eu fui atrás, eu liguei, eu mandei mensagem. Eu também falei, gente, eu não tenho como salvar o universo. Eu precisava tocar a cabana que começava no próximo sábado. E daí ela saiu na segunda, a aula de português, que era o que ela estava tocando, começava no sábado seguinte. E nessa segunda, que foi o dia que ela saiu, eu correndo atrás de professor, porque eu tive um professor que ia dar aula para 2 coisas que resolveu sair na sexta-feira. Então eu com meus filhos no carro, correndo atrás das pessoas. Foda. E eu não vi celular aquele dia. Eu só vi que estava rolando uma discussão no grupo do comitê, porque eles estavam falando sobre objetivo, não sei o que e tal. De repente, eu recebo lá carta de demissão, não sei o que. Eu falei, como assim? Na hora que eu vi, eu liguei. Eu falei pra ela, vamos conversar, para com isso. Assim, você quer um tempo? Tira um termo então e volta no próximo, tudo bem, entendeu? Respira, pensa, não sei o que. Ela nunca falou comigo. Nunca falou comigo. Mas você sabe que isso tem aqui, né? Eu não sei como é que são as pessoas, a gente acha que a gente veio do Brasil e encontra brasileiros e consegue resolver uma conversa, e aí você realiza que aquela pessoa você nunca conheceu, você não sabe como ela vai agir, e aí você vê que, tipo, por que a gente não conversa e resolve, né? E fica aquele buraco. Já aconteceu comigo também, e até hoje eu não entendo o que aconteceu. Assim, é tipo, óbvio um que... projeto que acabou por discordância, né, a palavra certa, e a pessoa não consegue voltar pra conversar e entrar num... Porque, gente, Aí a a mensagem... gente não sabe o que passa com a outra parte, porque a outra parte nunca se comunicou, mas assim, a gente gostaria de entender, né, e tentar... Não, e assim, hoje eu não vejo nenhuma necessidade de conversar com ela, porque eu já... Sim, ela foi a inspiração, foi a ideia, te deu a Tanto que eu carga nunca de deixo de falar energia. dela. Sim, porque você também tem que agradecer. Foi ela que trouxe, né? Apesar que você tocou, mas ela trouxe o começo, né? Isso. Que você conseguiu tocar. Exato. E assim, eu entendo que na cabeça dela, ela tem a Talvez ela razão tenha visto dela, só pra eu isso, entendo. né? Talvez a missão É isso que eu dela vejo. foi te trazer pra dentro pra você continuar um projeto. E ela teve que sair de cena Até pelos porque motivos dela. o projeto dela não era o centro cultural, né? Era a escola. Mas ela foi o despertar Exatamente. de você ter vindo pra... E conseguiu inaugurar, E eu graças a falo, Deus. eu sou muito grata a ela. Daí eu desesperada Vivi Coentro, que é... A gente brincava na época que ela era a Ivete Sangalo das mães, né? Porque na época ela era doula, hoje ela é parteira. Olha que linda. Ela é fantástica, uma Como é que é o amigona nome dela? minha, Viviane Coentro. Ela tá no projeto, tá no site? Então, ela foi me salvar, né? Porque ela era minha amiga. Aí eu falei assim, como que eu vou fazer isso com o Dani, com criança, não sei o que. Ela falou, eu tô aqui do seu lado. E ela assim, nossa, ela... Sempre tem alguém que salva. Não é, gente. E ela foi lá, me pegou lá de baixo, falou, bora, vamos fazer isso acontecer. E ela me deu essa força. Ela ficou com a gente, o quê? 3 ou 4 termos? 3 termos. Por quê? Porque Vivi era doula, ela entrava no quarto na quinta, saía domingo. Não tem horário pra nada. A gente começou a crescer num nível que eu falava, Vivi, eu preciso de alguém aqui comigo. Foi aí que a Raíssa entrou.
Ah. E a Raíssa, cara, gente, a Raíssa é mão na massa. Ela vai lá e faz as coisas, né? Eu falei, Vivi, e eu assim, cara, e ela assim, bom, então, foi a hora que ela resolveu fazer a faculdade Isso há pra 4 ser anos parteira. atrás. Cabana faz 3 anos, Ó, agora 3 anos 5 de atrás, tá. setembro. Isso Então, tudo há 3 isso, anos atrás. 2 anos atrás, eu acho que a gente abriu. O primeiro termo foi só oficina, o segundo termo foi português, começou. Uhum. Então, e a Vivi veio, salvou, cobriu esse. Nossa, ela assim. E ela, é a Vivi que começou a contação de história, porque eu faço uma contação de história junto com a Renata, as primeiras terça-feiras do mês, na Biblioteca Descabra de graça. Então me explica como é que é. Então é todo sábado. Não, é primeira terça-feira de cada mês, às 9 horas da manhã, na Biblioteca Descabra. Mas tem que se inscrever, tem que fazer. Não, é só chegar. Só chegar? A gente faz, eu faço a contação de história, a Rê faz a É música. uma horinha só? Música. Uns 40, 45 minutos. Aí porque chega a mãe maioria lá das com a coisas- criança, senta com vocês e aí tem a contação de história. Contação e a roda de música da Renata. Que a Renata tem um projeto maravilhoso chamado Musicando na Austrália. Ai, gente. Ela tem Sou a suspeita voz pra da falar de Branca Renatinha. Neve. Eu amo muito Renatinha. Então ela tem aquela voz que traz uma paz, um amor no coração. E ela tem... Fiz ela cantar no meu aniversário de 40 anos, porque eu não sou boba. Nossa, fez muito bem. Ela é muito maravilhosa. Carismática. A Renata tem só de olhar pra cara dela, você já vê a energia dela. É. Né? Ela tem uma bondade no olhar, assim, uma coisa linda. E ela linda, tá com a linda. gente desde o começo. A Rê, ela é professora de português e professora de Isso é música. na terça-feira, então vocês têm Porque eu entrei no site porque eu não sei, mas muitas amigas minhas fazem, eu fiquei super interessada, apesar de eu não ter filho, mas, sabe, porque é a nossa cultura e a gente quer saber. Então, terça-feira tem essa roda, Isso. e no final de semana o que é? Aí no final de semana é a cabana. É a magia. cabana. Ah, tá. Então é Que assim, são a as gente... grades de tudo. Isso, daí a gente tem aula de português para criança a partir de 1 ano até adulto. Uhum, eu Então, vi os lá. partners que querem aprender, façam eles aprenderem português, porque é muito difícil você manter o português vivo na sua Eu até casa. anotei aqui, ó. Tem a cabaninha, a cabana mirim, a cabana júnior, aula de português para adultos, oficina de ciências, dança, culinária, teatro e história. Isso. É Não, muita teatro não coisa. tem mais, agora é ciência, artes, aí dança ficou com música, Uhum. que hoje imagina essa oficina, gente, Aninha e Renata. Ai, Só amadas, amor. amadas. É só amor. É isso mesmo. E culinária, que também veio. Então, se eu tiver um filho matricular, a minha criança vai ter por exemplo, 5 Partir de um aninhos. Se ela tiver 5 anos, ela vai para a oficina do mirim. Isso. E aí ela vai fazer parte das aulas ou do Isso, é são aula que duas vocês aulas. chamam? A gente chama de aula, mas é tudo holístico, né, Todo gente? mundo Porque fala assim, português ali com ela, vai ter a aula de arte para desenhar, vai cozinhar um prato típico, é sempre típico Brasil. isso. Ontem a gente cozinhou brigadeiro de paçoca. Semana passada foi torta de frango. Eu vou lá filmar para mostrar no podcast, que eu tenho que ir lá filmar vocês, eu tenho que fazer isso, porque é divulgado, mas ao mesmo tempo não é. Tá vendo? Eu moro aqui faz 7 anos, pelo fato de eu não ter filho, eu conheço a Renata há muito tempo, eu sei que a Renata participa, e aí eu conheço a Sandrinha também, mas só que a gente não vai, não, sabe? Fica aquela coisa, tem eventos, vocês fizeram parcerias, né? Sim, a gente faz bastante parceria, porque hoje assim, acaba não um centro cultural, né? Eu Sim. brinco assim, que eu sou meio suíça, sabe? Eu fui numa última vez que teve, aí tem as meninas que vendem bijuteria, Isso, a gente fez o Scabra Market. tem a Dandara, que é do Salão de Beleza Brasileiro. Então, a Dandara, ela é nossa nova patrocinadora. Palmas pra Dandara, peraí. Merece muito. Merece gente. muitas palmas, porque apoiar um projeto sendo, né, tendo um business Isso. é muito legal. E a gente fez, eu ia falar pra ela assim, eu acho que tem tudo a ver, né? E ela Quem mais apoiadores? Hoje é só a Dandara, que Uhum. a gente já teve outros patrocinadores que resolveram não patrocinar esse ano. E daí esse começo de ano foi muito difícil, porque a gente perdeu 2 patrocinadores. E a gente assim, cara, como é que a gente vai? A gente teve que reajustar preço. E as famílias assim, bora. Aí a gente fez alguns fundraisers, né? Alguns... Como é que é isso em português? Alguns eventos filantrópicos, assim, pra gente arrecadar dinheiro pra cabana. Quando eu fui, eu vi que tava a Chili Beans lá com vocês. Isso. E tinha... Ai, tinha... Quem mais? Foi o último que você foi. Foi não o último que eu fui. Então, esse último... Tinha a A Dani, da gente Biju fez lá. isso, a gente tinha alguns negócios, a gente teve palestra também, né? Teve, a show, Sandrinha a dançou. Sandrinha, isso, e daí a cabana tocou a Renata cozinha. cantou.
E daí o Churras doou um monte de coisa, os pais da cabana, tipo assim, a gente ganhou, eles, fiz um bolo de fubá e a gente vendia a fatia, tipo coisa de Eu escola, lembro que sabe? a Andréia da Brigadeiro chegou a dar um Fez bolo um pra bolo, vocês. deu 2 bolos de bolos. brigadeiro, de laranja, de cenoura com brigadeiro, e a gente vendeu as fatias e foi um sucesso. A gente arrecadou acho que $1.000 aquele dia, Que o que tudo. salvou praticamente o nosso ano. A gente estava bem preocupado que a gente não ia conseguir ficar. Porque o custo da cabana, os custos majoritários da cabana são o espaço, que a gente paga, a gente é sem fins lucrativos, então a gente paga menos, mas assim paga. E a gente tem, Paulo, um espaço inteiro nosso. A gente conseguiu, é muito E é lá prazer, naquele né? centro que eu fui ali, né? Endereço É lá. fixo. É lá E é assim, maravilhoso aquele lugar. são 4 salas, é tudo nosso. A gente fecha a porta ali, é cabana. A gente tem a muito bandeira legal. da cabana, fechou a porta, é só gente ali. Então a gente era. Mas me fala, Cara, e a criança Como? aprende se divertindo, né? Que isso é o centro. como que esse espaço estava disponível sábado de manhã? Era pra ser. Era pra ser. Porque eu falei, tem que ser Escabra, tem que ser Escabrasil. Não adianta a gente ir pra outro bairro, tem que ser Escabra. E Que daí tem tudo a ver tava com tudo tudo. aberto. E assim, a nossa ideia é assim, a criança passa a semana inteira na escola. Sentado aprendendo. A nossa ideia é trazer o português de uma forma que seja divertida e que faça sentido para a criança. Então não é simplesmente ensinar a língua. É música, é história, é brincadeira. Gente, nossas Não, e tem crianças pra brincando de beber, batata né? quente. Imagina, E no batata verão, vocês fazem fora do centro comunitário? Fazem num parque, alguma coisa assim? Não, porque a gente tem toda a responsabilidade com as crianças, a gente tem que ter sim. seguro, etc. E os pais Mas têm que ficar lá ou Não, os larga pais- as crianças? larga e volta para pegar no final da aula. Só que Gente, dos isso é muito pequenininhos, bom, né? de 1 a 3 anos, porque as crianças são Mas muito se pequenininhas. eles são mais quiserem ficar, eles podem ficar. Podem ficar. E assim, eu tenho mega orgulho da comunidade que a gente criou ali, porque tem um monte de pai que fica ali no nosso foyer e a gente fica batendo papo, porque a gente tem um cafezinho. Cara, eu ia A amar. galera fica Eu lá nem batendo tenho papo. filho, mas eu ia amar só pra lá pra conversar com vocês. Não, e vira e mexe assim, tem alguém que leva um violão, sabe? E a árvore da cabana que a gente tem um quintal. Então no verão a gente faz brincadeira com água, brinca lá fora. A gente só não pode sair do centro por causa da questão de seguro e tudo mais. Mas aí Que a gente aqui é fica. muito, todo lugar é muito importante, né? Trabalhar com criança tem todo... Gente! Mas é o máximo, assim, a gente tá super feliz, a gente faz 3 anos agora, então é um momento importante de eu estar aqui, porque a gente faz 3 anos esse ano, dia 5 de setembro. Tudo bem que só minha família me ouve, meus melhores amigos, né? Que são ali umas... Não, gente, eu tenho umas 200 pessoas, tá? Eu também sou assim, não vamos fazer de coitada. Mas eu quero divulgar, né? Cada um grão de areia ali já é alguma coisa. Claro, com certeza. Vamos divulgar, vou colocar o site da cabana. Inclusive, na se vocês entrevista. quiserem ajudar, existem 1000 formas de ajudar. Você Vamos. tem livro em português que você não sabe o que fazer e não quer mais, quer doar, pode doar. Tem um pessoal que trabalha Mesmo com que não seja livro infantil, pode ser adulto também, porque eu tenho esse projeto da biblioteca. porque né? tem aulas para adultos, não tem? Sim. Apesar de que os adultos preferem ler livro infantil, mas tudo bem. Ah, mas eu também, gente. Eu tenho livro infantil de inglês. Eu tenho ali, ó, 6 livros ali, ó. É tudo de criança o curso de inglês. É, porque é o nosso vocabulário, né? Inclusive, assim, pros adultos, a gente dá a gibi da Mônica, né? Que a gente fala. Gente, a gente fez um workshop muito legal. O cônsul anterior da embaixada mudou agora a gente está tentando de novo estabelecer um contato. Mas a embaixada, ela pagou pra gente um workshop que a gente fez para os adultos, que era Aprenda Português através da música. Então, do mesmo jeito que a gente aprende inglês no Brasil, que você escuta e tira a letra da música... Sim, principalmente a gente- os músicos têm mais facilidade, Não. vocês pegaram Não, isso. foi demais, assim, foi super legal, porque a gente falava, olha, vamos passar pra vocês os cantores certos, né? Porque não adianta você pegar um pagode que tem um pouquinho mais de gíria. É. Então pega um Chico, ou teve uma música, qual foi a Pega um música? velho, né, Paralamas. gente? Pega um velho ali atrás dos anos 80, que não fala, se bem que, né? Não, menos gíria, né? Porque hoje em Se bem que dia... o Roberto Carlos falava um monte de gíria Monte de da gíria. época Não, dele, Roberto né? não rola. Não rola. Nem a gente entende ele. Não mesmo. Mas assim, por exemplo, Águas de Março é uma música super legal deles tirarem, porque é bem rítmico e devagar. Tem umas Tem músicas também do algumas- movimento tropicalismo também, que tem, né? Sim. Que são mais educativas, enrustidas no fundo ali, mas quem não o souber da história não faz importante- sentido também. O importante é saber falar o português direito. Mas a gente fala a história também, né? Porque Renata e Nádia. A Nádia, nossa professora de português para adulto, ela trabalha, ela faz um trabalho E ela já muito tem um fantástico. background no Brasil também. Todas as suas professoras têm algo relacionado à pedagogia no Brasil. Todo mundo é qualificado. Gente, é todo qualificado. mundo é qualificado. O quê? Eu já ia falar pra ela, se eu quiser ir lá dar aula, sei lá do quê, vou poder? Não, porque eu não tô qualificada. Então, eu dei uma aula de dança uma vez, no desespero, porque era quadrilha.
Ah, mas tudo Então, bem, assim, quadrilha é uma ficou aula doente. de chá, pode, Eu falei, pode. ok, quadrilha eu consigo. E as meninas sabiam, as crianças já sabiam, né? Foi assim, só. Mas a nossa voluntária era bailarina no Brasil. Só que ela falou, então, eu falei, você quer assumir a aula? Ela toda assim, eu não sei se eu vou. Daí eu falei, então eu vou com você. E a gente faz juntas. E foi. Porque eu fiz dança há 30 anos da minha vida, eu danço minha vida inteira. Mas Olha, eu não sou sabia. qualificada, eu danço. Eu Olha, só danço. mais uma coisa de Aline que a gente não sabia. Mas todo mundo, e eu aprendi recentemente isso, quando a gente foi fazer eu fiz uma ligação junto com um órgão aqui de WA que trabalha com essa coisa das escolas bilíngues, né? E daí eles falaram pra mim, não, mas assim, a gente tem um curso de qualificação para os pais que são professores. Aí eu, não, mas aqui na Cabana nenhum pai é professor, os professores são professores no Brasil, eles fizeram letras, fizeram Sim. pedagogia. Aí eles, nossa, eu acho que é a única escola que eu já ouvi que Porque todos aqui, os professores são sim, qualificados. eu não sabia. Vocês estão muito foda, gente, porque... Eu acho que, enfim, a gente tem voluntários e assim, como a gente estava falando antes do voluntariado, voluntariado na cabana vale como experiência de emprego. Então você que acabou de chegar Olha aí, e gente, precisa de experiência de emprego, vai lá. porque voluntariado faz o aqui certificado. tem a pontuação pro visto, né? Sim, também Conta como pontuação no visto. Então é muito legal, imagina, falar português, tá ali com a comunidade, ainda por cima fazer parte de tudo isso que é muito lindo. Ou você está fazendo um diploma de community service, por exemplo, que você tem que cumprir aquela hora de estágio. A gente consegue. Aí fica ali o quê? Dando uma ajuda para as crianças não fugir pra rua. Basicamente. Ou assim, o que o voluntário bastante faz é traduzir. A gente faz, as crianças que não falam nada de português, o voluntário faz essa tradução, o professor só fala português, e daí o voluntário ajuda. Tipo, teve uma vez, muito boa, a Renata falando, ela deu a boneca Calunga, que é uma boneca usada, era uma boneca, enfim, e ela explicando sobre a escravidão. Gente, a cara das crianças assim. Aí eu, eles não estão entendendo. Daí ela, ups. Aí você traduz um pouquinho deles. Porque às vezes, mesmo a minha filha, por exemplo, que meu marido é brasileiro, e a gente só fala português em casa, o vocabulário, isso, gente, é uma coisa muito importante para falar para todo mundo que tem vontade de ensinar português para o filho. Então, tem algumas coisas assim sobre bilinguismo. Eu estudei muito bilinguismo para fazer a cabana acontecer. E tem algumas coisas assim. A primeira delas é assim, a grande teoria moderna é cada pai fala a sua língua. Então, no seu caso, por exemplo, se você resolver ter filho, você vai falar português, o Paulo vai falar italiano. Vocês não vão falar inglês, porque não é a língua materna de vocês vão ensinar errado, vocês vão ensinar com o seu pai. Olha aí, tem várias meninas que têm esse questionamento. E aí tem uma amiga minha que fala, eu falo inglês com minha filha quando o pai tá em casa, porque eu acho rude ele não saber o que eu estou falando pra minha criança. O pai é o adulto, o pai que vai aprender o português. Você tá vendo aí, né? E não assim, vou nem gente, citar nomes, pra não expor. Jamais dando lição de moral. Educação. Você faz o que você quiser, mas assim, as teorias modernas falam isso. Se o adulto que não fala o português entra no ambiente, e mesmo assim, em evento social, você tá com um monte de australiano. Se você está falando só com o seu filho, é português. Se você tá numa roda que tem um monte de gente conversando com você, aí você fala inglês com seu filho. Mas se é importante as pessoas, sabe, falarem com você, porque o pessoal fica assim, mas eu tô num parque que só tem um monte de gente falando inglês, eu vou falar em português do meu filho, ninguém vai entender? Cara, mas tá falando com seu filho, ninguém tem que entender. É uma conversa privada sua com seu filho. A não ser, é óbvio que você não vai falar da outra pessoa. Que daí pode entrar na sua qualificação porque a gente tem essa fama de ser rude, né? Que quando a gente tá num monte de brasileiro, tem duas pessoas que não falam português, a gente fala português Então, a gente essas tem duas pessoas, você fala pra eles, vai pra cabana. Porque tem um monte de adulto lá na cabana que tem amigo brasileiro. Principalmente em Scarborough, né? Eles ficam todos interessados. Eles falam, eu preciso. Eu falei até pro meu namorado, falei, você vai pra cabana depois dessa. Se você arrumar um povo que fala italiano, eu até vou, mas você vai pra cabana. Ele morre de rir. Ele fala, não, você já fala o dia inteiro com a sua mãe no telefone, já tô aprendendo. Não, e o italiano a gente entende, né? Ele entende muita coisa que eu falo, mas eu não entendo nada do que ele fala com o irmão dele. Mas ele fala dialeto, provavelmente. Provavelmente. E aqui tem o Instituto Dante Alighieri. Você pode aprender até a falar italiano. Quando eu for pra lá, vou pra lá. Mas voltando a nós, porque a gente tá aqui pra isso. Da gente da gente, deixa os italianos pra lá. Mas tem essa, então assim, você fala gente só que a criança vai ficar confusa. É porque eu falo português, meu marido é alemão, aí ele fala alemão e a criança aprende inglês, tadinha da criança. Gente, criança é sugador de memória. Eu tinha um namorado. Tadinha de mim. Meu primeiro namorado no Brasil, hoje ele mora na Suíça.
A mãe dele era alemã, o pai dele italiano. Eles falavam italiano com a mãe, alemão com a mãe, italiano com o pai, entre os irmãos, em inglês, morando no Brasil. Tá vendo? E 3 não filhos. tem que ter pena da criança que vai ficar Pelo contrário. confusa. Até porque, deixa eu contar pra vocês aqui, quando a criança entra na escola, ela vai aprender um outro idioma. Meus filhos estão aprendendo chinês. Então, daí você vai falar assim, não vou colocar meu filho, não quero que meu filho fale chinês porque ele vai ficar confuso. Gente, não tem essa. O cérebro da criança é uma esponja. Elástico. E assim, a criança que tem problema de fala, ela vai ter problema de fala, não é por causa do bilinguismo. Tem essa crença também, que tem... Não sei se faz sentido, mas eu tenho amigas minhas que falaram que toda criança bilíngue demora mais pra falar. Eles entendem, mas eles não falam porque fica meio confuso. Então, depende muito da gente. Então, assim, se a criança tem problema de fala, se ela tem atraso de fala, não é o bilinguismo que vai ser o fator determinante. Não é, então. Não é o bilinguismo. Isso, assim, pesquisas e pesquisas, ciência provando que não é. É Porque da a gente criança. repete isso, né? Por quê? Porque... É fácil, né? Minha Falar, psicóloga meu filho fala não assim. fala, mas ele é bilíngue. Então, mas assim, a criança pode não responder em português, mas só Mas entender, entende tudo. ela já é bilíngue. Por quê? Pensa você, quando você começou a falar o inglês, qual foi a última coisa que você conseguiu pôr pra fora? É se expressar. A sentença. A fala, ela é o último estágio de aprendizado de uma língua. Então você pode escrever super bem, entender tudo, ler, entender tudo, mas você se expressar, gente, é outro nível. Tá vendo? Eu me sinto super valorizada quando ela fala isso, porque eu não sei escrever direito e eu consigo me comunicar porque eu falo demais. Mas você se expõe. Você tem medo de falar errado? Não. Então, essa é a Tem muito. questão. Esse é o erro dos brasileiros, porque eu tinha uma professora de inglês que ela falava, você é uma sem vergonha, porque você não gosta de estudar, você não faz as aulas, você não escreve, mas você gosta de falar e você se vira, você fala tudo errado, mas você não tem vergonha. E hoje eu trabalho no banco e assim, eu aprendi inglês com meu ex-marido, porque eu fui pra escola só pra ter visto, né? E aí eu aprendi inglês falando em casa com o meu ex-marido, que era a única pessoa que eu conseguia, né? Eu morava longe, não tinha mais amigos perto, nenhum estudante por perto, a gente morava em Mandurah. E aí era a família dele e ele. E a gente começou a brigar muito, que a gente não se entendia zero. E eu só descobri que eu sabia falar inglês nas brigas, que eu tinha que fazer sentença, né? E aí, hoje eu trabalhando no banco, eu falo com os meus clientes, eu sempre falo, olha, se você não, porque eu tenho que ler os contratos de abertura de conta, eu falo, se você não estiver entendendo o meu accent, o meu sotaque, por favor, eu vou virar a tela pra você ler. Aí eu falei, porque eu não vou ler, porque a minha fala é melhor que a minha leitura, e minha escrita é péssima. E aí eles falam assim pra mim, não, você tem que, a sua preposição é errada, mas eu acho bonitinho. Mas você tem uma pronúncia muito boa, parabéns, você fala. Aí eu falo, gente, isso é tão bonitinho. Maravilhoso ouvir isso. Não é lindo ouvir isso? E uma pessoa que está aprendendo português, quem procura vocês de adultos? São os maridos das brasileiras, mulheres de brasileiros, ou pessoas aleatórias ali que têm amigos, que nem você falou? Tem de tudo. Tem partners, né? Tem maridos e esposas de brasileiro. E tem gente que, tipo, quer aprender. Inclusive, nosso marketing é isso para aula de adulto, né? Não fique fora da conversa dos brasileiros. Porque a gente é super acaba... legal. Mas assim, quando você tá no grupo com o Paulo, por exemplo, ele tá falando com os amigos, ele não vai pro italiano? Vai. Porque eu falo isso para meus amigos australianos, eu falo, gente, desculpa, não é por mal. Mas é que a partir do momento que a gente esquece uma palavra, e hoje eu consigo ver com meus filhos, por exemplo, a minha filha principalmente, meu filho ficou em casa por ser prematuro. Filha, a gente tem o aniversário do Oliver hoje. Quem? Oliver. Quem? Filha, o Oli. Ah, é Oliva. Meu, você entendeu, né? ele water. É water. Eu tenho uma história super bonitinha da Dani, uma amiga minha que tem um filho de 4 anos, o Luca, e ela falou que ela foi numa atividade da escola, e aí ela tinha que falar com as crianças, alguma coisa, e ela falou que ele ficava tão envergonhado, ele pedia desculpas para as crianças, que não ficava olhando pra cara dela, porque o sotaque dela é super carregado, né? E aí ela falava, e ele falava assim, mãe, não é assim que fala. É assim que fala, e repetia. Aí ele virou pros amiguinhos e falou assim, você me desculpa, inglês não é a primeira língua da minha mãe. Então ela vai falar errado. E ela falou, eu fiquei tão sem graça, ele me corrigiu na frente dos amiguinhos dele, mas ela achou super lindo ele ter falado, você me desculpa, porque inglês não é a primeira língua da minha mãe. Ela fala português. Aí ele ainda falou pro menino, você fala outra língua?
tipo, sabe? Ela falou, eu fiquei constrangida, mas eu senti meu filho de 4 anos tão adulto, tão lindo ali naquela situação. Então, ó, um recado pra Dani. Dani, fala pro Luca que falar uma segunda língua é um superpoder. Então, você fala pra ele assim, você não precisa ficar constrangido, meu filho, você tem um superpoder. A gente fala 2 línguas. Quantas pessoas você conhece que falam mais de uma língua? E assim, a Isso minha é muito filha bom. clicou pra ela, gente, olha, filha, desculpa que eu vou te expor um pouquinho aqui. Ela não vai ouvir, mas se ela ouvir no futuro, quando ela puder ter acesso a essas coisas, perdão. A gente tava um dia no Kmart e ela virou pra mim e falou assim, em português. A gente só fala português entre a gente, a não ser que eu comecei a entender isso quando ela quer me contar uma coisa que aconteceu na escola. Uhum. Tudo bem ela falar inglês. Eu respondo em português. Porque ela se expressa melhor, assim como a gente. Exato. Sim. E daí, a gente tava ali no Kmart, ela virou pra mim, ela assim, né? Aí eu, você quer fazer xixi, filha? Não. Assim, se contorcendo. Daí eu falei, filha, ela, mamãe, em português, eu quero fazer cocô. Aí eu falei, tá ótimo, vamos. Largamos o carrinho lá. Aí ela parou, eu olhei assim pra ela e falei, você viu? A gente tava um monte de gente em volta da gente. Ninguém entendeu. Ah. É uma coisa super íntima sua e ninguém entendeu. Aí ela, uau! Falei, por que isso, Você sabe? Você ser bilíngue é um superpoder. É mesmo. É um superpoder. A gente, o cérebro é mais elástico, você vê a vida de forma Sim. diferente, você vê outras línguas de forma diferente. Então, assim, por exemplo, um monte de E criança... te sai aquele bloqueio do difícil, né? É porque você... Porque, cara, depois que eu comecei a falar inglês, que eu me vejo no passado, quando eu tava fazendo aulinha no Brasil pra vir pra cá, porque eu nunca fiz inglês na vida, né? E aí eu fiz umas aulinhas só pra ver se eu ia sofrer tanto. E pra ver se eu tinha também um acesso mais ao cérebro, sei lá. E aí eu falei, cara, é tão difícil, eu nunca vou conseguir. E meu sonho, quando eu cheguei aqui, era entender as placas de trânsito. Era entender, eu bombei 4 vezes na prova. Ah, pra dirigir. Pra dirigir. Nossa Eu tenho histórias tristíssimas de prova. E aí eu queria, o meu sonho era falar assim, eu quero entrar um dia no trem, eu quero entender tudo que eles falam, e eu não precisar ler a placa, não precisar levantar, não precisar ver no Google Maps, eu consegui entender o que está acontecendo na minha cidade. E eu, hoje em dia, eu dirijo, consegui tirar carta, e eu vou no trem, eu falo, caraca... Peraí, você trabalha com vendas. Eu trabalho num banco, aí eu fico, gente, eu falo inglês e eu tô aqui. E isso faz o quê? Só 7 anos atrás. E a minha vida inteira eu queria entender as letras de música. Eu me sinto, tipo, parece que eu abri um olho pro mundo, né? Hoje em dia eu falo com indiano, chinês, italiano. Qualquer pessoa que tenha o inglês, que é a língua universal, eu falo, gente, eu posso falar com quem eu quiser. Sim. Isso é tão bonito, tão libertador. E eu tinha uma coisa, né, a gente tem uma cultura fechada, né? Que fala assim, eu não vou aprender porque eu não preciso. E é muito legal aprender línguas, né? Não, é fantástico. É E o fantástico. partner, tipo assim, eu tenho o Paolo, que é meu namorado italiano. Cara, eu quero muito aprender o italiano, porque eu quero um dia conhecer a família dele e eu quero falar a língua dele. É, e na Itália eles não falam muito inglês, não. Eles não gostam. Ninguém na fala verdade. inglês da Eles família não dele. gostam, eles têm meio que... É igual português, ninguém da minha família fala inglês, só 2 primas que a mãe sempre falou e elas falam, mas tipo, não tenho acesso. Essa foi a minha grande motivação. Na verdade, assim, quando meus filhos nasceram, pra mim era óbvio que eu ia falar português com eles. Porque, tipo, eu não consigo imaginar um mundo que meus filhos não consigam se comunicar com a minha Com a família. família. Não existe pra mim, não existe um universo que E eles eles não sofrem muito também com isso, né? Eu acho que assim, as crianças são mais elásticas. Quando eles vão pro Brasil, eles ficam 3 meses. Tipo, um monte de gente faz isso, né? Volta Leva a para criança a português. imersão, volta. Porque criança, gente, criança é muito flexível, eles são muito. Eles vão lá, eles fazem. A gente tem esse bloqueio de vou falar errado. Eles não têm, eles vão lá e falam mesmo e aprendem. E o Eles sotaque aprendem deles muito é a rápido. coisa mais linda. O sotaque da sua filha não é a coisa mais linda do mundo. Eu e as amo. coisas que eles falam errado que eu não consigo. Eu não consigo. Que não fala a palavra no... Tipo, a preposição é no fim. Então, A assim, preposição o no que é fim, isso pra? E o gênero, né? É. O masculino e feminino, que eles falam tudo errado. Ai, gente, eu acho tudo. É muito fofo, é muito fofo. Eles falando o tive, eles usam O ti. o inte. Eu acho que eles traduzem o inte, os dois falam, né? Então eles falam, a gente tava fazendo isso, de repente inte, eu acho que é o and then. Eles também traduzem porque a gente traduz Mamãe, muito a coisa que gente fala pode errado. movar isso daí? Ou é muito fofo. E pôr em verbo as coisas que a gente fala. Quando eu era pequena, as meninas falavam, vamos mopar? Vamos vacumar? Mas até hoje. Nossa, faz uma foto. Porque no italiano é fare Tô uma bizona, foto. tô bizona hoje. Não, gente, é fare uma foto em italiano. Então, até hoje, às vezes, eu tenho que pensar, tirar uma foto, né? Faz uma foto. Porque eu falava, vamos fazer uma foto? E nem minha mãe fala, vamos tirar um retrato? E
é isso, a gente tem que muito passar. Então, a minha motivação foi essa. E hoje, assim, meus sogros vieram visitar. Meus filhos comunicam perfeitamente com meus sogros. Olha que tudo. Eles falam os dois portugueses Sabe que a minha fluentes. mãe teve uma revolta quando eu casei? Minha mãe é super ligada nos netos, família e tudo. E quando eu casei, eles não puderam vir no meu casamento. Minha mãe ia vir, mas minha irmã estava grávida de gêmeas. Estava no final e minha mãe teve muito medo, né? Ela falou, filha, você entende que eu não vou poder ir por causa do filho? Eu falei, eu entendo. E aí, quando eu casei mesmo, minha mãe falou assim, eu tô muito feliz, mas eu tô muito triste, porque os seus netos vão falar inglês, não vão saber falar comigo. Os meus netos vão ser netos da mãe dele. Vão estar parte dela, vão estar aí com ela, vão se comunicar com ela. Como é que eles vão falar comigo? E ela deu uma crise de ciúme nela, um boom. Tipo, ela não fala inglês. O que vai ser dos meus netos são seus filhos, não vão ser mais os meus netos? Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, vai procurar um psicólogo, tá? Eu vou falar português se eu tiver filho e ele vai aprender a falar com a senhora. E ela, não, porque eu tô me sentindo muito sozinha, sabendo que você pode ter um filho que não vai falar minha língua. Eu falei, pelo amor de Deus. Mas tem bastante gente que acaba largando o português porque é difícil, gente. É difícil. O inglês vem, o inglês domina. É difícil, é um trabalho de todos os dias. E uma coisa que eu aprendi com a Ana Maria Machado, na verdade, eu vi uma entrevista dela fantástica sobre o bilinguismo, que é o marido dela era diplomata, e ela viajava bastante, né? E daí ela contou essa história que quando ela morava na França, o irmão dela foi morar na França. E os sobrinhos dela, que moravam no UK antes, eles só falavam inglês, não falavam português. E ela professora de português, falou pra cunhada e pro irmão, posso ensinar português pros seus filhos? Eles falaram, claro, porque ela acabava ficando com as crianças em casa enquanto eles iam trabalhar. Aí ela ensinou português. E a sobrinha dela hoje, quando ela deu essa entrevista, que deve ser lá, muitos anos atrás, ela estava fazendo um pós-doc no Brasil de Linguística. E a sobrinha dela participava dessa entrevista falando, se não fosse a minha tia me ensinar o português, não teria abrido essa porta para mim. E ela é tradutora hoje. Então a gente fala isso também, não é só você ensinar, é tanta coisa envolvida na língua, na nossa língua materna. Portas, né? Por que meus filhos vão entender por que a gente come aquela comida? Como que a gente vai come entender farofa com macarrão? como Meu que eles namorado fica super ofendido. Senhor, italiano, mas a primeira vez que Ele sai da mesa. total, a minha amiga, que quando eu morei, a segunda minha amiga, né, brasileira que eu morei na Itália, ela é chefe, né? E daí ela tava fazendo mestrado em cozinha italiana, né, em Firenze. E daí ela, quando eu tava terminando, ela fez um jantar pros professores dela. E ela falou, fazer feijoada. Aí eles chegaram, né, então aquele monte, né, então tudo a panela, junto. não sei o que. Aí eles colocaram tudo bonitinho no prato, aquele prato lindo, assim, né. Aí eles, é assim? Aí ela, peraí, foi lá e misturou tudo. Nossa. Agora, eu lembro da cara deles. Eles ficam ofendidos. É uma comida só. Eu falo pra eles, é limitado. Isso pra mim é limitação. Ele fala, não, isso pra mim é cultura. Ele faz um macarrão que fica 6 horas, juro por Deus, fica 6 horas cozinhando um molho. Fica aquele cheiro, eu quero morrer, né? Ai, que delícia. E aí, eu boto um arrozinho ali do lado pra comer com macarrão. Você faz isso? Eu amo. Gente, lasanha com arroz. Não, eu gosto. Para, Eu melhor não lasanha com arroz ou lasanha com batata. Eu coloco batata palha na lasanha, meu marido fala, que é isso? Hoje você fez isso na Itália? Você não foi morta? Deus, meu primeiro dia de Itália, a gente foi comer no restaurante com essa minha amiga, e aquela coisa, né, eu colocando não sei o que, daí eu pedi água. E assim, eu cheguei na Itália em julho, então tava 42 graus. Sim. Por favor, você tem água gelada? O garçom me ignorando. Aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? Daí ela falou, bem-vindo à Itália, todo mundo te ignora aqui. Eu falei, cara, mas eu tô falando italiano, não é você, meu italiano é tão ruim assim? Ela, não, seu italiano é ótimo, não é você, são eles. Eu, bom, tá bom. Aí eu levantei e fui lá, falei, por favor, eu preciso de água gelada, eu tô com muita sede. Eu não vou te dar água gelada, porque depois vai te dar dor de barriga e você falar que a culpa é da minha comida. E trouxe água a temperatura ambiente, sim, 42 graus de água. Meu namorado faz isso também, ele não bebe água, ele não bebe refrigerante geladaço com gelo com a comida. Ele só fica dor de E eu barriga. fico só olhando assim, eles têm isso. Mas assim, Voltemos. pelo lado positivo, eles se entendem de comida. A comida é muito. Eu misturo muito, mesmo. muito E ele maravilhosa, fala pra mas mim, mistura. poxa, não entendo esse negócio de farofa. Ele falou, já é muito pra mim você botar arroz, mas hoje em dia ele come. Ele ama açaí, Que é uma mistureba. que é uma mistureba de granola, banana, morango, os caralho a 4. Ele ama pão de queijo, né? E ele ainda bota um salame dentro do pão de Olha, isso queijo. que eu ia falar. Eu que sou mineira fico ofendida, mas tudo bem, é gostoso. Salame com pão de queijo. Bota o salame no pão de queijo, ele ama arroz e feijão.
e batata frita com comida, que ele antes só comia ou a batata frita ou arroz. Então hoje em dia a gente come arroz, batata frita, feijão e a carne, e ele gosta, ele fala: o que eu tô fazendo da minha vida? Então, esse Sabe o que os meus amigos italianos falavam? Que eu falava assim, que restaurante que tipo, eu ia visitar em outra cidade. Eu falava que, como que eu sei que o restaurante é restaurante típico italiano? Eles falavam, se tiver batata frita no menu, não é italiano. ele fala isso pra mim também, que ele Então, trabalhou é turístico, ele não é italiano. Ele trabalhou num restaurante italiano, que ele fala, era italiano, mas era para australiano. Porque não existe carbonara com creme de leite. Não, e a pizza, gente? Pineapple na pizza. Isso não é coisa de Brasil não, viu? Isso aí Não, eles falam que é coisa italiano. de... a gente não faz isso não. Italiano. A pizza, eles falam que a gente assassina a pizza, né, no Brasil. Eu acho muito melhor. O azeite. A gente você tem modifica as crises coisas do pros azeite, melhores. colocar o azeite na pizza aqui? Tem. Ele me filma e manda tudo que eu como, ele filma e manda pro irmão dele. E o irmão dele só manda o áudio. Mamma mia, não é com essa lagarta, blá, 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 blá. E eu já não entendo mais nada. Eu falo, eu já tô ignorando vocês dois e como que eu quiser. Não quero Às saber. vezes ele pede perdão e fala, perdão, eu gostei disso. É isso, mas assim, só pra finalizar o Projeto Cabana. Vamos voltar pro Projeto Cabana. Arroz e feijão, projeto Cabana com farofa. Tem, vocês introduzem toda a nossa festa junina, as crianças sabem, típica. Tem a coisa do Dia do Índio, nossos feriados, tem tudo lá que vocês introduzem tudo. Não tudo. Então é assim, ó, as festas, a gente tem o nosso carnaval, Uhum. a gente tem festa junina, Uhum. que é só pra quem é inscrito na cabana, porque a nossa ideia, carnaval, gente, carnaval, você lembra de carnaval? Carnaval da Cabaninha. Um monte de confete, e Foi assim, muito a sucesso. criança, a Renata cantando, elas dançam também, as crianças dançam se elas quiserem dançar. É um momento de a gente sentar e conversar. Pra todo mundo ou só Um monte, pro... só para quem é do projeto. Tá. Porque a gente teve já essa discussão com o comitê se a gente abriria ou não, mas a ideia é não, porque a gente quer que seja uma coisa pequena. Que a gente fecha a porta, eu consigo sentar e ficar ali de boa. A festa, Organizar, né? o Carnaval Grande tem na Orla, para quem quiser ir. Sim. E a Festa Junina Grande tem a Festa Junina também, que é super grande, que é organizada, que a gente participa, inclusive, mas a nossa Festa Junina também é só para os nossos membros. E a gente faz, assim, as datas comemorativas do Brasil, a gente não comemora a maioria delas, muito por questão de... Depende se ela é uma data super importante, mas hoje a gente tem super esse cuidado com não é reestruturação, ressignificação disso. Então, o Dia do Índio é o Dia da Consciência Indígena. Tá. Então, se fala, assim, os professores são extremamente livres pro programa deles. Às vezes, a gente tenta não fazer Dia dos Pais e Dia das Mães, por quê? Porque é dia diferente. Tem criança que não tem pai, tem criança que Tá. é mãe solo, tem criança que é avô. Então, a gente até pensou em fazer Dia de Família, mas a gente fala, a escola faz tudo isso, né? Sim. Pra que a gente vai reproduzir? Centro é outro rolê, é mais divertido. Coisa, mas a cultura mesmo, né? A gente até teve uma discussão ano Mas passado. na aula de culinária de vocês tem sempre os Sempre. pratos brasileiros. Sim, sempre brasileiro. Sempre coisa brasileira. Já fizemos canjica, já fizemos... O brigadeiro que você falou ontem de paçoquinha. Brigadeiro de paçoca. Nossa, pensar aqui o que a gente já fez. Não vai, agora não vai vir. Mas entre no nosso Instagram, tá tudo lá. Sim, eu vou colocar Projeto o site do Projeto Cabana, o contato das meninas e vou lá, que eu quero ir lá para filmar para vocês, para mostrar um pouquinho do que é esse Brasil do Projeto Cabana, de todas essas pessoas. Eu quero muito entrevistar outras meninas também. Eu já entrevistei a Aninha, mas foi para falar do Perforró, junto com a Sarinha. Eu quero entrevistar mais pessoas para falar do Projeto Cabana, porque a gente tem que divulgar, gente. É muito legal. É muito importante, é um tesouro que a gente tem aqui, né? É uma forma assim da gente não passar... tem Melbourne ou Sydney ou outras grandes metrópoles da Austrália, tipo... Então, tem aqui no fim do mundo, então é muito legal a gente poder divulgar. O que a Cabana tem de diferença de todos esses outros estados é que eles têm ou escola de português ou Sim. aulas separadas, mas a gente uniu tudo isso, porque para mim a cultura e a educação caminham juntas. Então, na minha ideologia de fundador e presidente, eu falo assim, gente, enquanto eu for presidente, vai continuar existindo a oficina, entendeu? Porque, por exemplo, a minha filha, ela virou um dia pra mim e falou assim, mamãe, eu sei que você e o papai adoram axé e samba, mas eu gosto de frevo. Olha! Eu ouço frevo na minha casa. Eu amo também, e não é muita gente que gosta, né? E eu falei, cara, a gente foi ouvir ao seu Valência. Vocês são de São Paulo, tipo, né? A gente que é do Brasil é muito grande, né, gente? E vocês que não têm essa cultura nordestina, uma criança na Austrália que tem
e imersão da cultura brasileira e escolher o que ela quer. Os folclores, né? Gente, a dança do boi lá de Manaus, né? A gente fez, então, ano passado, a gente dividiu os termos do ano em regiões do Brasil. Uhum. Então, focamos super na cultura. Foi muito legal, porque a gente viu, teve as danças do norte, teve a própria festa junina, né? Porque a Aninha é assim, a do forró, a festa junina dela é a festa junina do forró master. Então, vamos fazer essa festa junina super nordestina. Não, essa junina de quermesse, foi super divertido. A gente tem essa preocupação muito grande de trazer a cultura. Turma da Mônica sempre está por lá, a gente tem autores brasileiros. Artes, por exemplo, agora a gente está explorando Tarsila do Amaral. A Nelena, nossa professora, é fantástica também, ela tem um programa de arte super legal. A gente tá, esse tema a gente só está falando de Tarsila do Amaral. O próximo é muito possível que seja Portinari, a gente está vendo, mas a ideia é trazer também os autores brasileiros, os grandes artistas brasileiros e trazer para as crianças dessa forma mais plástica, né? Como que eles têm esse conhecimento. Coisas que a gente tem contato em casa, mas nem tanto. Tem coisas que eu aprendo na cabana, por exemplo, também, né, vocês passam. Sim, a gente teve um termo só de folclore ano passado, foi esse termo. Você viu a série daquelas que contam? Amei, Cidade Invisível. Cidade Invisível no Pará? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu gostaria muito que, quando meus filhos forem mais velhos, eu não vejo. Vocês indicam para aula de adultos, assim, indicação de filme brasileiro, de série brasileira, que agora a Netflix tá com umas séries aí bem boas brasileiras, né? Sim, a gente vira e mexe, a gente indica alguma coisa cultural para eles, ou que música ouvir, porque eles perguntam, o autor, tipo, que livro que tem uma linguagem mais fácil, série. E o preço de vocês é super acessível, né? Que eu vi no site também, não é uma coisa de outro mundo, eu acho que... Gente, assim, olha... Qualquer atividade que você for fazer, então assim, a aula de português, por exemplo, para as crianças é $300 por 2 horas. Então, se você dividir isso, dá $17,50 por hora. A natação dos meus filhos é $23 por 20 minutos. Então, assim, a gente consegue diminuir o preço o máximo que a gente consegue, mas não deixando a cabana no zero, né? Porque a gente precisa ter... Claro, porque vocês têm pessoas qualificadas, lugar seguro, Exatamente. salas... Todos os recursos. Recursos. Então, se matricula, todos os recursos é com a gente. Você não tem que ter alguma coisa ali e o preço de vocês está acessível. Sim. Né? Sim, a gente faz o mais acessível especial possível. Até. Mesmo. Pra todo mundo. Nossa, amei, gente. Tem mais alguma coisa que a gente não falou? Nossa senhora, você puxa algum assunto aqui, a gente vai quente, né? Mas é super importante, assim, eu fico muito feliz mesmo. Fico muito feliz do reconhecimento das pessoas também. Eu acho que a gente tem bastante gente que tem muito projeto brasileiro muito maravilhoso em Perth, sabe? É muito doido isso. Sim. A gente pensar, né? Porque a nossa cidade, ela é menorzinha, mas, gente, tem capoeira, tem jiu-jitsu. Então, qualquer forma... Eu vou trazer um monte de gente aqui pra falar que a gente... Quando eu entrei, eu nem te apresentei direito. A gente tá fazendo parte do segunda season, né? Como é que fala? Segunda temporada do meu podcast, que a primeira temporada foi aleatória. Mas eu entrevistei gente muito maravilhosa, que nem a Aninha, do Perforó, e o Fábio, né? Eu não gosto de entrar no assunto de religião, mas eu entrevistei o Fábio, que montou um projeto de caridade, que é a Umbanda na Austrália. Sim. E tem a Umbanda aqui em Perth, que é a cidade mais afastada do planeta Terra, e o cara trouxe... Eu acho que é muito lugar na Austrália, né? Sim, ele até conseguiu abrir um centro em Brisbane com outra pessoa, não sei se deu certo, mas assim, o Fábio veio aqui na época e ele falou, não, eu sou super fã, eu recomendo muito. E aí agora, essa segunda temporada, eu tô mais organizadinha, apesar que eu não sigo o roteiro, né? É um bate-papo entre amigos. E aí é projeto gente que faz, que é a Aline tem a profissão dela, tem o projeto dela, mas ela ainda faz coisas para a nossa comunidade brasileira, que é o intuito da gente reunir essa galera e todo mundo se ajudar, né? Por isso que a gente fala, patrocinadores, por favor, né? Acompanhe isso aqui, vamos pedir mesmo, vamos pedir porque é educação, é para os nossos filhos, é para os nossos amigos, é para o filho dos amigos. E gente, assim, e é para o futuro. Eu converso muito assim com as pessoas, quando as pessoas entram em contato com a gente falando em patrocínio, o custo da cabana é alto, mas ele é alto pra gente, porque assim, $3.000 por ano, vocês salvam uma sala. Sim. É por ano. Eu sei muitos de vocês aí que patrocinam festas, que é tipo $1.000 por festa. A gente com $1.500 por ano, você paga a sala mais barata, por exemplo. E nossa, ajuda a gente, porque daí o que acontece? Se a gente tem esse custo coberto de sala, a gente consegue comprar mais recursos, a gente consegue ir atrás de outras coisas super legais para a cabana e fazer cada vez mais atividades voltadas para a nossa comunidade. A gente tem um monte de coisa que a gente gostaria de fazer, por exemplo, sessão de cinema. E a embaixada... E a aula de teatro que você tinha e falou que não tem mais, né? Ai, aula de teatro...
Nossa, a gente tenta abrir aulas durante a semana e a gente perdeu a chance. A gente tinha uns atores aqui maravilhosos que vieram, Geraldo e Você chegou a ter Larissa. uma pecinha infantil de vocês? A gente teve. Do gatinho? Não, Do esse gato- foi. não. Não, essa é Tô confundindo. O Saltimbancos foi. Assim, né? Saltimbancos, foi a montagem que elas fizeram. Acho que foi, Aham. foi a Mari, foi a A Sandrinha. Maia, Porém, Sandrinha, era. Renata. Renata trabalha com a gente. A Sandrinha, na época, trabalhava com a gente. A Vivi trabalhava com a Aham. gente, que são todas as atrizes. Não de brincar. Tanto que elas fizeram uma apresentação exclusiva para a cabana. Dos Saltimbancos. E Então não eram termo- vocês, era uma parte. Não era a gente, mas a gente tem parceria com todo mundo, Sim, né? é isso que eu tô falando, gente. Parcerias, né? Porque eu acredito 100% nisso. Eu acho que assim, a gente tem espaço para todo mundo aqui, entendeu? Então, mesmo que você tenha 2 academias brasileiras, por exemplo, você Uhum. vai ter uma galera que vai gostar daquele estilo um pouco mais do que desse estilo um pouco mais. E todos os projetos que aparecem por aí, eu sempre vou. Então, a gente já teve alguns projetos que abriram e eu vou lá, vou ver o que está acontecendo, ver o que a gente pode fazer, se a gente pode se divulgar, se a gente pode se ajudar, porque eu acredito que a gente tem espaço para todo mundo mesmo, né? Sim, E tem essa sim. demanda, né? A gente sente muita falta do Brasil, a gente sente muita falta da nossa cultura, a gente sente muita falta da comida, a gente sente muita falta... Principalmente as mães que estão longe da família. Que eu vi um vídeo lindo de uma atriz, eu até mandei para todas as minhas amigas mães. Lindo de uma atriz que está morando nos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome dela. E ela fala assim, tô nos Estados Unidos, eu sou casada com meu marido que veio trabalhar aqui, ele trabalha o dia inteiro, eu fico sozinha com meu bebê. E eu entrei numa depressão porque, tipo, criar um bebê na nossa cultura brasileira, é estar dentro de uma comunidade. É a mãe, é a tia, a avó, todo mundo dando palpite. É alguém que traz alguma coisa pro bebê, é alguém que troca uma fralda, alguém que dá um prato, alguém que se mete na sua vida. É uma aldeia, Sim. ela fala. E eu, com meu bebê sozinho em casa, eu sinto falta dessa aldeia. E aí, quando a gente fala do Projeto Cabana, as mães que tiveram filhos aqui, que estão casadas com australianos, de família australianos, ou o pai que está casada com a australiana, cara, só de entrar nessa aldeia brasileira, com outras crianças, outros pais, e fazer essa imersão na nossa cultura, gente, eu acho assim, tudo. É uma rede de apoio que a gente não tem da nossa família, que a gente tem entre a gente, né? É porque assim, a rede de apoio, eu acho que a gente anda desconstruindo essa rede de apoio, né? Porque, sendo muito sincera, mesmo se a gente estivesse no Brasil, essa rede de apoio não existe mais. Sim, Não aqui. existe mais essa família toda Essa que mora um do aldeia. lado do outro, Sim. essa tia que vai pegar um dia no meio do... Não existe porque as pessoas têm a sua vida, mudou o estilo de vida, né? Mesmo no Brasil. É óbvio que você, né? Tem um pai e a mãe, tem uma sogra. Sim. Mas a gente consegue montar essa nossa rede de apoio aqui e assim, nosso maior aliado, me demorou para entender, é a escola. Então, ou a escolinha, o childcare, que é a educação infantil que você coloca seu filho à escola, são o nosso grande suporte. Quando meu filho prematuro nasceu, meu Deus, se não fosse o childcare que eu trabalhava, que era a extensão da minha casa, para minha filha, ela ficava todos os dias, ela amava. Eu ficava naquela culpa, né? Ai, meu Deus, eu tô deixando minha filha de 2 anos todo dia lá. E ela amava, ela chegava em casa super feliz. Eles foram minha grande rede de apoio naquele momento. Meus amigos que falavam, o que eu posso fazer por você? Eu falava, comida. Meu, a minha geladeira nunca ficou vazia. Os 3 meses que meu filho ficou internado no UTI neonatal, eu não tinha como preparar comida, nada. Era, cuidava de 2 bebês. Eu chegava em casa, era a geladeira Nossa, ainda bem que você teve. Eu me sinto tão culpada que eu nunca fiz nada para as minhas amigas. Então, era... Elas falam, pô, pessoal, eu acho que rede de apoio, chegar aqui, pegar o neném e ficar, que lindo, que gostoso, que maravilhoso. Não, cara, pega essa criança, deixa eu tomar um banho, traz uma comida para eu esquentar mais tarde. Ou, enquanto tá lá sentada amamentando, vai lavar uma louça. Sim, a minha isso é a rede de chefe- apoio que a gente fala. Gente, a minha chefe, quando ela foi me visitar quando eu tive minha filha, ela entrou na minha casa, ela me trouxe um bolo, que ela já sabia que eu gostava, porque a gente se conhecia. Ela entrou, ela falou, vou fazer um chá pra você quer chá ou você quer café? Senta aqui, come seu bolo, vou lavar sua louça. Ela falou, onde que é a lavanderia ali? Colocou uma máquina pra fazer. Eu acho essa cultura no australiano é muito maravilhosa. Sim. Porque no Brasil, a visita espera ser recebida. A mãe tá lá toda costurada da cesariana, inchada com o neném, a pessoa quer pegar, beijar o seu neném, espera um cafezinho, espera uma comida, vai embora e deixa a bagunça e a mãe cansada com o bebê. Imagina que não existe absolutamente Sabe que eu tenho uma nada amiga disso. que teve um bebê com um australiano aqui, e ela falou assim, eu falei, sua sogra vai, fica grávida. Ela falou assim, Paula, é totalmente diferente. Tipo assim, no começo eu achava esquisito, mas hoje eu amo, admiro. Ela vem aqui, eu nem vejo quando ela vem. Ela vem aqui, ela coloca toda a comida congelada no meu freezer da semana inteira. Ela não pega a minha... Eu ficava pensando, será que ela não gosta da minha filha? Que ela não vai, pega... Ela fala que não quer incomodar, que a neném tá dormindo, eu tô lá pelada no quarto com o peito de fora, ela não quer incomodar, porque ela não... Né, minha sogra, né, australiana.
mas ela enche a minha geladeira, ela lava a minha louça, ela bota as coisas na lava-louça, ela bota a roupa pra bater e ela vai embora. Eu só percebo que ela veio quando eu abro a geladeira, eu vejo que, tipo, esse é a rede de apoio dela e é o que eu precisava, eu nem sabia. É a linguagem de amor deles. E a gente, assim, né, a gente tem outra aquela coisa do, eu quero ver o neném é lindo, beijo o neném, tudo, e vai embora. E fica bravo quando você tá resfriado e visitar uma criança e você fala, meu, Aqui eu aprendi muito com isso também. Aqui não entra, não vai. Não vai. Eu fiquei 2 meses sem ver o filho de uma amiga minha, porque, tipo, na época tava Covid e era foda. E eu falava, gente, né, vamos respeitar. Não, e Mas tem é mil isso. coisas diferentes, Tem tipo outras doce. coisas. Aí é outro episódio para No Brasil, a outro gente jeito dá de brigadeiro, né? Você dá brigadeiro pra criança com 4 meses. Eu lembro minha prima falando, você acredita que eu peguei a tia tentando dar brigadeiro pro meu bebê de 4 meses? Eu assim, como assim? Imagina que você pergunta, as crianças vão fazer playdate na hoje casa? o Brasil tá mais educado, assim, pra essa coisa do doce. As mães estão muito conscientizadas do glúten, Sim, mas as tias não, né? As tias, os minha mãe, sogros filha. não. Minha irmã vira as costas, tem 50 pirulitos lá, um monte de chocolate, chiclete, bala. Isso mesmo, muito diferente, né? As festas. Gente, festa de criança na Austrália é a coisa mais perfeita dessa vida. 2 horas num parque, só comida pra criança, não tem Não tem essas, adulto, não tem, é só pras crianças Os mesmo, adultos né? até ficam se as crianças são pequenininhas. Eu fiquei indignada que eu não comi nada. Nada, você vai achando que você vai... Não, a criança se diverte, brinca e faz tudo, e daqui a 2 horas todo mundo recolhe as coisas do lixo e vai embora. E todo mundo ajuda, então você é tipo centro comunitário, todo mundo vai lá, começa a limpar, Sim. ajuda, pega lixo, pega aspirador, ajuda, não sei o que, vai embora todo mundo junto. Não tem nem buffet aqui, né? Porque, Não, né? imagina, eu vi esse agora, nossa, eu tava... Eu era louca pra montar um buffet aqui, porque eu queria só comer na festa das crianças. Então, na verdade, Não dá mercado certo pra sempre cultura tem. deles. Não. Não para a Austrália, mas É. você tem chinês, você tem os brasileiros, Os você indianos, tem os preguiçosos pessoas... que somos nós. Meu marido me ligando, só... Não, mas vamos deixar ela despedir, gente. Ai, gente, obrigada. Que delícia. A gente pode ficar o dia inteiro, A né? gente pode ficar o dia conversando. inteiro. Muito obrigada, Aline, por você ter vindo aqui. Obrigada mesmo pelo seu tempo. Final de Imagina, semana domingão, a obrigada. Aline tá aqui com a gente. Vou deixar todas as informações do site do Projeto Cabana e vou lá filmar pra vocês. E é isso. Obrigada. Ai, brigadão. Obrigada a vocês aí que estão assistindo, ouvindo. E obrigada a você pelo convite. Foi muito legal. Obrigadão. Gente, palmas pra Aline de novo, que eu tenho essas palmas aqui. Adorei essas palmas. Vou falar pra minha irmã que a gente precisa dar nosso podcast. Tem um aparelhinho. Um beijo, gente. Obrigada. Obrigada. Foi. Ai, obrigada, Aline. A gente não segue roteiro, mas a gente falou tudo que a gente tinha que falar. E a gente não comeu nada, você deve estar com fome. Eu vou... Não, só tava vendo aqui porque ele nunca me liga, né? Então, se ele liga, é porque ele sabe que eu tava gravando.